Pessoal, aqui estamos para mais um episódio do nosso Supersônico Podcast. Hoje com uma figura interessantíssima, de opiniões marcantes. Ele é filósofo, economista. Com quem que a gente está aqui hoje, Wagner? Hoje a gente está nada mais nada menos com o nosso queridíssimo Joel Pinheiro da Fonseca. Caras, prazer estar aqui. Japim, apesar de ter esquecido o meu nome, prazer imenso, também é uma honra. Wagner, estamos aí e pronto para discutir, pô. Eu venho para discutir, né? Cara, mano, obrigado de verdade por ter aceitado o convite. Eu achei que não ia aceitar. Que isso? Mandei um direct no Instagram. Falei, vou mandar porque eu assisto esse cara todo dia. Mandei o direct, você respondeu. Muito obrigado mesmo por ter vindo. E vamos falar de política? Vamos. Mas eu quero saber primeiro, por que economia? Cara, eu sempre fui fascinado para entender o ser humano. O que move as pessoas, como é que a sociedade funciona. E é engraçado, porque eu fui para economia e era e continuo sendo péssimo em matemática. E faculdade de economia tem muita matemática, mas eu sabia, isso aqui não me interessa, essa parte muito abstrata da coisa não me interessava, mas me interessava a intuição de saber, opa, como é que a sociedade é tão complexa e ela se organiza, as sociedades são organizadas, funcionam, sem que tenha alguém ali em cima dizendo, não, você vai trabalhar com isso, você vai produzir aquilo. Como é que acontece isso? Como é que esse processo no qual as pessoas, cada um está buscando ganhar, fazer a sua vida. Eu estou buscando o meu salário quando eu vou trabalhar numa rádio, quando eu escrevo um artigo, eu estou buscando, escrevo o que eu gosto, busco seguir os meus interesses, assim como quase todas as outras pessoas buscam, e no entanto a coisa se encaixa. Isso para mim, essa intuição para mim era fascinante. Então foi muito isso que me levou à faculdade de economia, mas sempre com um olhar um pouco mais filosófico, né? Então essa parte muito aplicada da economia não é muito a minha praia. Outro dia eu estava num podcast e o cara falou, pô, você é economista, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Então o que você acha de aplicar em ações ou bitcoins? Eu falei, opa, isso aí já não sou alguém que vou te dar dicas de investimento, não tenho ideia do que vai acontecer com o dólar daqui a um mês, não tenho ideia. Na verdade ninguém sabe, mas eu sei muito bem que eu não sei. E eu me interessa mais esse lado filosófico e é um lado também com aplicação, porque quantas vezes planos que até são bem intencionados que as pessoas trazem não são para impor na sociedade, para aplicar na sociedade, não são um fracasso total. Isso até nos maiores sonhos que a humanidade já teve. Pega o sonho do socialismo, por exemplo, a igualdade entre os homens, tudo. Vamos fazer isso, botar isso na prática aqui. Resultado, desastre completo. Às vezes no ideal é uma coisa, mas a prática existe uma realidade da natureza humana, do funcionamento da sociedade que a gente vai descobrindo, a gente não criou. Ela é parte da vida humana, mas a gente não criou ela, a gente descobre ela. E essa descoberta, essa intuição que me fascinou sempre na economia. Você acha que pode ter a ver, em cima disso ainda que você está falando, que eu gosto muito dessas ideias também, do plano ideal e do plano real. O elemento homem, né, o ser humano, quando colocado em ação dentro dessas ideias todas, como socialismo, comunismo, né? De repente, tendo as características que a gente sabe que tem, né? Hoje em dia é muito em voga, né? A questão de corrupção, vaidade, ódio, etc., que não são tão ideais, digamos assim. Isso tudo pode corromper, né? Atrapalhar toda essa execução, né? Atrapalha, subverte, perverte os mais diversos planos. Quanta gente não diz, não, o Brasil tem uma boa Constituição, as leis são boas. Há controvérsias, mas ok, tem muita coisa boa na lei. Agora, e daí? E daí que está na lei, né? Se as pessoas não vivem aquilo, se aquilo não é posto em prática, se você não consegue implementar de verdade aquilo, fica uma letra escrita que não afeta as ações humanas. O ser humano é vaidoso, como você falou, ele busca mais riqueza, ele busca mais poder e as pessoas sempre vai ter gente buscando isso. Portanto, muitos sonhos, outro sonho que uma época da minha vida até cheguei a quase mergulhar de cabeça nisso, o sonho de uma sociedade sem Estado, o anarquismo, sem uso da violência, portanto, tudo voluntário, mas olha, não importa onde, não importa quando, sempre vai ter gente querendo dominar os outros. E se você tiver nas mãos um jeito de tirar a vida dos outros, bom, esse é um belo jeito de você o dominar. Portanto, sempre vai ter alguém com esse poder nas mãos. Então, nosso objetivo não é mais, eu não quero que exista mais Estado, porque o Estado usa da força, usa, e vai sempre usar. Vai cobrar imposto, vai usar das armas, vai ter que ter polícia, vai ter que ter exército.
Agora, se você disser, não, vamos abolir isso aí, o que fica no lugar disso? É a paz e a harmonia entre os homens para todo sempre? Não é. São os criminosos, são as pessoas mais desonestas, são as pessoas mais gananciosas que tomam o poder. A gente tem no Brasil exemplos de lugares em que o Estado brasileiro não opera mais. Pega uma favela num morro carioca. Uhum. Existe ali a paz e a concórdia entre os homens? Não. Existe o poder do crime organizado. Então, no mundo real, ele impõe limites muito grandes aos nossos sonhos. E é bom sonhar, é necessário sonhar. Mas você precisa de algum jeito trazer para a realidade. Se você não trouxer, você corre o risco de produzir os maiores desastres que a gente já viu. Pode mais quem manda mais, né? E na prática pode mais quem manda mais. Então o objetivo é, vamos fazer com que quem mande mais não tenha o poder total nas mãos? Isso é um ponto importante, hein? Vamos dividir um pouco mais esse poder. Tem divisão dos poderes, tem congresso, tem sociedade, tem imprensa. E outro ponto, vamos fazer com que esse poder ele siga regras e que todo mundo da sociedade, todas as pessoas tenham de algum jeito de impactar, de influenciar isso aí, por exemplo, com o voto. Então são criações que o homem vai fazendo para tornar a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igual, um pouco mais livre, só que é sempre uma coisa incremental, né? Passo a passo. Qualquer um que chegar com um plano perfeito aqui, vamos impor isso aqui de cima para baixo, e vamos mudar radicalmente a natureza humana, esse aí você sabe que vai ser um desastre na prática e provavelmente a pessoa que está trazendo isso, que também muitas vezes não é boba, já sabe que vai, mas o interesse dela é outro, bem diferente. É o poder. Você falou da questão do voto. Qual voto que você acredita ser mais seguro? A urna ou o voto impresso? Polêmico, hein? Opa, Tá em isso voga aí essa vai me questão. jogar na fogueira. Mas ó, nada. veja só. A urna existe sistema perfeito? Não existe sistema perfeito. Todo sistema de eleição, seja ele qual for, vai ter, ainda que teoricamente, algum caminho para alguém burlar, se quiser. Tem só margem de erro. Tem sua margem de erro, tem suas vulnerabilidades, 100% dos sistemas vão ter. Agora, a urna eletrônica brasileira, ela é um sistema muito simples, a população consegue votar nela, e isso já foi um avanço enorme, porque quando o voto era em papel, os cientistas políticos, inclusive, olhavam para o Brasil e falavam, nossa, tem muito voto nulo no Brasil, né? Será que a população é conscientizada, está rejeitando os políticos, não sei o quê? Daí trouxeram a urna eletrônica, acho que foi em 94 ou 96, não lembro mais. E o voto nulo despencou. Não era conscientização política, a Mais população fácil. não conseguia votar. Era o Era analfabetismo, difícil, era o né? analfabetismo. Então a urna eletrônica já teve esse mérito, facilitou muito o voto. A urna eletrônica ela é um sistema de apuração muito rápida. A gente acompanhou a eleição americana, que foi o caos e a demora para saber quem ganhou a maldita eleição para presidente. O que gerou um monte de problema. Gera um monte de problema em polêmica. cima. No Brasil, é na noite. A gente reclamou que atrasou a Ah. eleição de prefeito, atrasou 2 horas. Mas na noite do dia a gente soube já o resultado de quem ganhou. Então ela é rápida. E outra, ela é bastante segura. Ela é bastante segura no ponto que, para uma eleição a nível federal, se alguém quiser alterar os resultados com fraude, ele vai ter que entrar em milhares e milhares dessas urnas eletrônicas que não estão conectadas umas às outras, não estão na internet. O cara vai ter que um conjunto de regras, vão ter que ir fisicamente, pessoalmente, em cada urna e tentar alterar. E mesmo essa alteração não é simples, porque tem uma série de mecanismos internos que dificulta muito. Você sabe, eu não sei se a alteração que eu estou fazendo aqui agora, qual candidato ela vai beneficiar, porque o candidato que vai ocupar cada posição na urna é só feito na hora da eleição. Enfim, tem uma série de mecanismos para torná-la mais segura. É difícil fazer essa fraude. Tá? E até hoje não conseguiram. Eu vejo o presidente da República diz, não, eu tenho prova de que fraudaram a eleição de 18. Cadê a prova? Para mim, guardada. só aí já devia ter sido chamado na justiça, e se provar que mentiu, para mim acabou. Porque isso é um ataque direto. A palavra do presidente é algo sério. Não é brincadeira, não pode sair acusando. Nem eu, nem você podemos acusar alguém de crime assim impunemente. Então, muito menos o presidente acusar um outro poder da República. Então, começa por aí. Disse que tinha prova? Não tinha. Outro dia eu entrevistei a deputada Bia Kicis. Ela é a principal, hoje em dia, que faz a campanha desse voto impresso. Ela falou, tenho evidências fortíssimas de que houve fraude. Deputada, então cite, por favor, que evidência fortíssima é essa? Ah, não vou citar também, porque... Gente, não tem prova nenhuma, não tem evidência fortíssima nenhuma, tá? Então não existe nenhuma evidência de fraude, é muito difícil fraudar isso. E qual a solução que eles propõem? Vamos imprimir o voto. A pessoa vai votar na urna eletrônica, vai aparecer um papelzinho com o voto que ela colocou, escrito, né, impresso. Ela vai olhar, vai ver que é aquilo mesmo, ele vai cair na urna. A pessoa, em tese, não vai nem pegar esse papelzinho, ela só vai ver e ok, o negócio vai cair na urna. Tá bom. Então vamos lá. Para fazer isso, você vai precisar acoplar a cada urna eletrônica desse nosso país uma impressora.
impressora que a gente sabe que as melhores dão pau com alguma frequência, pode ter certeza que vai dar muito pau e muita urna eletrônica nesse país. Vão ser bilhões, talvez dezenas de bilhões de reais para conseguir produzir isso e ter os funcionários ali de manutenção prontos a consertar o que precisa ser consertado. Segundo ponto, ok, então todo mundo votou na urna eletrônica. Você tem os resultados. Isso depois dentro de algumas horas. Mas então vamos certificar os resultados para ver se está certo. Então eles vão pegar aquelas urnas com os votos em papel e vamos fazer a contagem aqui para ver se o resultado nos papeizinhos bate com o resultado das urnas. Vão passar dias ali contando. Agora suponha que uma urna, ela deu o resultado, sei lá, Bolsonaro tem 20, Lula tem 20, outros, sei lá o quê, outro candidato tem 20. Deu isso. E daí na contagem do papel dá diferente. Eles vão dizer, o que aconteceu? Quem está errado aqui? E me diga, o que é mais fácil de fraudar? A urna eletrônica ou a cédula de papel depositada na urna? Mais fácil de fraudar? Qual desses dois é mais fácil? Mais fácil. mais Papel, fácil. lógico. Papel é mais fácil. A Sumir experiência com papel, brasileira, rasgar. quando era só papel, era muito mais comum ter fraude. Daí tem evidências reais de fraude no Brasil. Pode chegar Então, lá com um o caminhão objetivo- de papel. Tem 1 milhão de jeitos que você pode tentar melar É. esse processo, ainda mais em cidade pequena, ainda tem um monte de lugares aí que você pode tentar mudar isso. Então, o papel ele é mais frágil. Você está tentando garantir a segurança do meio mais seguro por um meio menos seguro, que é o papel, que é mais fácil de fraudar. Outra, digamos que um político qualquer consiga 1.000 eleitores mal intencionados, 1.000 militantes dele, que vão chegar na urna no dia. E é 1.000 militantes, não vai mudar o resultado da eleição, é 1.000 votos só, para uma eleição nacional isso não vai mudar nada, mas esses 1.000 caras, eles vão votar no candidato oposto, vão olhar o papelzinho e falar, não, vamos dizer que sai do Bolsonaro, o Bolsonaro vai ter 1.000 militantes meus aqui, que eles vão no fundo votar, ou no PT, ou no PSDB, ou seja quem for, mas daí vai imprimir o voto, você fala, não, eu votei no Bolsonaro, imprimi o papelzinho errado. O que você faz com essa pessoa? E aí? É que nem teve nas Não tem o que últimas falar. eleições o pessoal falando que tava votando E apareceu 13, errado. parecia Tudo 17. mentira, ou o contrário, também mentira. Ou alguns mentira, outros ele votou errado porque era a hora de votar no governador ou no É senador, isso. ele apertou errado, ele não sabia, apertou errado. A mistura de erro, o cara digita uma coisa, imprime o papelzinho dele, puxa, eu errei o número, apareceu outro candidato aqui, eu não sabia, eu acuso de erro. O que vai levantar de factoides, assim, esses pequenos fatos, que vai ajudar a fomentar narrativas falsas de que o processo está viciado, que está fraudado, assim, é incontável. Então, a urna eletrônica com o voto impresso, ela vai aumentar em muito o número de problemas que vai dar. Outro problema, travou no meio da impressão do voto. Tá, Acabou a tinta. acabou a tinta, o papel estava amassado, travou. Vai vir o técnico. O voto no Brasil é secreto. De que maneira o técnico vai consertar essa urna sem saber o candidato em que o cidadão votou? Não tem nem resposta para De isso. olhos fechados. Exato. Não tem nem resposta para isso. Então, ela vai gerar um monte de problemas novos, ela vai gerar mais possibilidades de fraude. Basta você fraudar o mais fraco. Eu não vou mais tentar hackear a urna eletrônica, eu vou tentar melar a coisa do papel aqui, fraudar as cédulas na urna. Porque é só gerar discrepância entre os dois que eu já tenho a narrativa pronta. Tá aí, tá vendo? Tá mentindo, a urna eletrônica mentiu, o real é esse do papel aqui. Você vai levar tudo para a justiça, vai ficar tudo mais lento, mais judicializado, mais inseguro e mais incerto. Então, eu não vejo motivo nenhum para a gente querer esse voto impresso. A boa notícia é que agora parece que esse negócio não vai ser aprovado. Uma coisa muito engraçada que teve nas últimas eleições, né? Que nem ele falou, tá desde 94 ou 96 a urna eletrônica. E uma coisa engraçada que nas últimas eleições que forçaram tanto essa barra de falar que a urna era fraudada, e nas últimas eleições apareceu isso daí. Apertei o 13, apareceu o 17. Apertei o 17, apareceu o 13. E antes disso não aparecia nada, né? Antes disso Exato, não tinha agora nada. surgiu. Agora tá todo E mundo... não é à toa, né, gente? Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, é com certeza o que vai acontecer aqui. Tira uma Tem um dúvida pra lado mim. da disputa que não vai aceitar a derrota de jeito nenhum e vai mentir o quanto for preciso para tentar virar o jogo no tapetão. Isso só tira uma dúvida pra mim. Questão das voto impresso. Como que acontece pra pessoa, pra quem perdeu ter o direito da recontagem? Se sentiu lesado e quer o direito da recontagem, como que acontece isso daí? Tem duas teses. Uma é assim, você não vai precisar contar tudo no papel.
Você vai selecionar uma amostra. Você vai pegar, sei lá, 5% das urnas eletrônicas e nessas vai os mesários, as pessoas vão fazer a contagem no papel. Só para fazer uma amostra, só para ver se tem uma discrepância, se está tudo certo. Pode ser. Seria mais simples, inclusive. A outra é, não. A gente vai contar todas as urnas. E veja que é desnecessário isso. Porque qual que é a segurança a mais que o voto impresso daria? Veja só, hoje em dia, no voto eletrônico, cada urna eletrônica, no fim da sessão, quando acaba o horário de votar, ela já imprime um papelzinho dela com os resultados daquela urna, daquela sessão eleitoral. E eles pregam isso na parede da porta. Então, na eleição de prefeito, aqui, o Boulos conseguiu tanto, o Bruno Covas conseguiu tanto, não sei o que. Isso apareceu na portinha de cada sessão eleitoral, depois da votação. Os partidos, os grandes partidos, que tem uma pessoa em cada sessão eleitoral ali, eles podem facilmente pegar, somar nos grupos deles cada um dessas cédulas de cada urna e conferir se os resultados estão certos. Tá? Então, o que a contagem em papel vai nos dar de segurança? Ela vai permitir uma contagem mais segura? Não, a contagem já é segura. Hoje em dia, se alguém quiser fraudar a urna eletrônica, porque o pessoal que quer o voto impresso diz, mas tem a contagem no computador central do TSE, não sei o que ninguém vê. Isso é mentira. Todo mundo, todos os partidos já conseguem contar os votos por conta própria, que cada urna imprime ali, a cédula que mostra os votos totais ali, não é individualizado, é só os resultados finais de cada urna. Então isso não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar agora vai ter um povinho ali tendo que contar na mão os papeizinhos de cada urna, da mesma maneira que é muito suscetível a fraudes, a enganos, a erros, como a gente já viu no passado e como acontecia no passado. Então, realmente tentar criar uma segurança a mais que vai ser uma segurança a menos. Porque o método que você está usando é mais inseguro do que aquilo que ele está tentando validar. Em cima disso, você estava falando, Joel, você estava falando da questão de acumular poder na mão de uma pessoa só, de poucas pessoas, e de repente isso gerar certas injustiças, vaidades, etc. A gente tem o sistema, né, presidencialista, existem outros sistemas, e você, pelo que eu li sobre você nasceu em Londres. Não sei se você... Nasci na Inglaterra, mas nasci em Cambridge. A Wikipedia errou a meu respeito. Morei em Cambridge. Tá vendo? Você morou em Cambridge? Morei. Linda cidadezinha ali. Demais. E lá o sistema é diferente daqui, né? Lá a gente tem a monarquia, você tem o Congresso, que tem muita força, e, né, o primeiro-ministro, toda aquela história interessantíssima, inclusive, e que divide um pouco mais, ao meu ver, né? Não sei se... Porque hoje, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, você tem o presidencialismo, que tem muito mando e desmando. Lá o primeiro-ministro manda menos do que manda um presidente. É mais fácil você tirar o primeiro-ministro num país parlamentarista como a Inglaterra do que o presidente aqui. Eu vou ser sincero, eu sempre simpatizei com o nosso modelo presidencialista, grandes decisões e tudo. Mas se revelar que, de fato, a gente vai continuar indo de mal a pior, com presidentes cada vez mais desqualificados e tudo, daí eu penso, talvez fosse melhor ter um mecanismo igualmente democrático, que é o parlamentarismo, mas que permite uma transição menos traumática, se tiver, por algum motivo, tirar um presidente muito criminoso, muito ruim. Porque não dá, né? Se toda vez tiver impeachment agora também é que tem alguma coisa errada, né? A gente tá vendo no país os impeachments. Eu defendo impeachment já agora também, mas reconheço, portanto, então alguma coisa deu errado, né? Porque a cada novo que você lê, a cada vencedor no voto popular você vai tirar depois. Né? Quando tá muito polarizado o negócio, parece que ainda a gente vai entrar num ciclo que o que a esquerda entrar, a direita vai querer derrubar. Não, e vice-versa. E vice-versa. E às vezes dá motivo. Às vezes dá motivo. Mas no caso agora tá dando muitos motivos. Então, mas o negócio de dar um novo impeachment agora, a gente começa a pôr a mão na consciência e pensar, será que o problema não é a gente? Que tá votando errado? Mas eu também acho, mas passa por isso. O problema também. sou eu, não é a Dilma, não é o Bolsonaro. Acho que o problema sou eu. Ou a democracia em si, será que tem mecanismos que... Não digo a democracia, a primeira vez, beleza, mas de novo, não pode ser. Estamos votando mal, porque as pessoas estão... Enfim, tudo está transformado nessa guerra de tribos, de times, sei lá como você queira chamar, em que um fla-flu, uma polarização imbecil. Mas cara, vota em quem você acha que essa pessoa te parece minimamente competente ou ela falou algumas asneiras em videozinho do YouTube que você achou legal, engraçado, porque seu tio ficou com raiva e, portanto, você vai votar nele. Sabe? Bota a mão na consciência minimamente, vota em alguém minimamente preparado. Não é só porque gritou besteira, que fez símbolo, fez arminha. Que imbecilidade é essa? É curioso que a história se repete, né? Porque nos anos 90, o Collor, nas Mesma primeiras, coisa. Aquele gestual, aquele carisma, né? Que a pessoa falava, eu tenho saco roxo, não sei o quê. E aí você vê isso acontecendo depois de 2 décadas, né?
Muito parecido, né? Muito E eu não parecido. tô falando só da direita também, Sim. não, né? Porque se você pensar em termos de carisma, o Lula é muito carismático, né? E não tô discutindo moral. Eu acho que virtudes. acho que o Lula e o Bolsonaro têm diferenças importantes, mas hoje em dia o tipo de fanatismo que você vê no Bolsonaro é exatamente igual ao fanatismo que você vê nos defensores do PT. Mas daí eu não tira um grão de diferença, muda só a cor da camiseta. Aliás, a coisa que quando eu vi mais me chocou, né? Qual que é o símbolo com as mãos do Bolsonaro, né? Isso aqui, né? É isso mesmo. Qual que é o símbolo do Lula? É isso aqui. É o mesmo símbolo, porra. Só vira É a mesma coisa. o ângulo da mão. Até o símbolo tá gritando isso pra gente. É uma dinâmica perversa que tá levando as pessoas a se comportarem com a maior irracionalidade, escolhendo pessoas não porque elas de fato acreditam que sejam melhor, mas puramente porque ela tá numa briga contra outros eleitores e que tá nos levando, assim, de mal a pior. E não é só o Brasil, hein? É o mundo inteiro tá um pouco nesse caminho. O radicalismo tá crescendo, os extremismos crescem no mundo. Por isso eu acho que tem uma causa em comum também. Eu acredito que pelo menos parte dessa explicação sejam as novas tecnologias, as redes sociais. Eu acho que elas levam um pouco a gente a se comportar dessa maneira. Mesmo eu me comporto assim. Estou falando do voto, mas eu poderia estar falando de repassar uma fake news, por exemplo. Você viu aquilo? Nossa, com certeza isso é verdade. Outro dia eu acreditei numa fake news. O que era mesmo? Que alguém já ia fugir do Brasil, alguém do governo... Que o ministro Pazuello já ia fugir do Brasil. Que era o Jean Willis. Não, Jean Willis. Teve essa daí, que ele ia fugir do Brasil. Não, ele foi embora. Você pode concordar ou não, mas ele de fato foi embora. Mas eu tinha uma notícia um dia que o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, ia fugir do Brasil pra não ter que ir pra CPI. Era tão convincente, eu fazia falei, tanto nossa, sentido. é óbvio, pô, mais um desse governo fazendo isso, que o Weintraub já fez, outros já fizeram, mais um fazendo, é óbvio. Já passei num grupo de WhatsApp. Depois eu fui parar e vi, não é verdade. Eu mesmo caí, porque a coisa te confirma tão facilmente o que você já acha. E às vezes vem tão prontinho no seu Vem tão prontinho WhatsApp que você ali. é tão fácil dar um compartilhar ali, daí depois eu fui lá, opa, desculpa, aquela cara de vergonha ali, né, caí. Justo o cara que reclama das fake news. Isso tudo gera isso que você está falando do radicalismo, Gera esse radicalismo em tudo. polarização. Tudo. As pessoas estão vivendo em mundos paralelos até, em que uma notícia que um lê não é a mesma que o outro lê. E as pessoas estão se dividindo assim e se distanciando cada vez mais. E o que é muito louco é que a gente viu uma coisa, né, no Brasil, que eu não tinha visto ainda, né, na minha vida, que como começou a polarizar muito, né, a questão da eleição, da política, brigas dentro de casa, brigas com melhores amigos, briga dentro de banda que eu tocava. Rolou isso? Dentro de banda também rolou? Rolou uma divisão. Rolou em banda? Conte mais aí. Prefiro não citar nomes, mas assim, rola, né? E acredito que você também, nos meios que você trabalha, certeza. deve ter ainda, mas... E assim, é uma coisa que eu não tinha visto. O Brasil sempre foi considerado um povo amistoso, pacífico, não era tão radical na política, né? O pessoal falou que teve parente parou de se falar. As até últimas eleições... É meio novo no Brasil isso, né? No Brasil não era assim. E nisso a gente era diferente até dos nossos vizinhos hispânicos, né? A América hispânica, espanhola, ela sempre foi mais aguerrida também, mais radical, mais divisões mais profundas. Desde a Argentina, Pô, na Argentina, no Chile, na Venezuela, você é a favor do Chaves ou contra o Chaves, você não se falava mais. Sim. Argentina, a mesma coisa. Tiveram também, assim, períodos de repressão. O Brasil teve uma repressão brutal, mas nos nossos vizinhos, assim, foi 10 vezes mais brutal o negócio. Então a coisa é muito violenta, assim. E essa separação das famílias, no Brasil não era comum. Porque no Brasil a gente tem a máxima, né? Você tá vendo seus amigos, tá vendo sua família. Religião, futebol e política, não discuta, não entra nessa. E eu sempre fui dos que achava que não. Futebol, beleza. Futebol não existe verdadeiro ou falso, não existe certo e errado no futebol. Cada um tem seu time, beleza, não vai ficar discutindo isso. Mas política e religião, pô, não, daí existe, tem quem tá certo e quem tá errado, tem que discutir tudo. Hoje em dia eu já não penso assim, não. Hoje em dia eu penso, cara, você vai convencer o outro lado numa discussão? Provavelmente não, né? Então se você não for pra falar de forma muito ponderada, mostrando um pouco um outro lado, só pra abrir um pouco a cabeça da pessoa, não se esquente com isso, que não é discutindo que você vai melhorar. Pelo contrário, ninguém vai sair convencido, nem você, nem o outro lado. Se vocês não gostarem, a discussão não for um prazer, vão sair os dois também de mal um com o outro e vão só piorar as relações. E mais radicais. Se você vem me contrariar aqui, eu vou sair mais radical no que eu penso e você mais radical no que você pensa. Futebol, o pessoal já não tá discutindo mesmo, que a seleção já não tá bem, já começa de cima. Religião, a gente não tem visto, um testemunho de Jeová não bate mais na porta de casa. Política, o pessoal conta, né? tá discutindo. Até a religião vem a reboque da política. É isso mesmo. Eu vou falar pra você, tem um cara da política que eu mal conhecia. Eu fui conhecer política, tem 2, 3 anos.
Mas tem um cara que eu só vejo o pessoal falando, meu, ele fala muito bem, não sei o quê. E realmente, esse cara me conquistou pelo jeito que ele fala bem, o Ciro Gomes. Ô, louco. Meu, Legal. de verdade, eu virei fã desse cara pelo jeito que ele fala. O pessoal fala, não, ele tem o carisma de um saco de cimento. É ruim. Mas, meu, eu virei muito fã dele. Eu queria que você E ele falasse faz um uma pouquinho coisa, ele faz uma coisa que eu acho que é essencial hoje em dia. Poucos políticos têm feito isso. Ele descobriu que nesse mundo que a gente está vivendo, de redes sociais, ele tem que falar diretamente com as pessoas, com o eleitor. Não é os grandes manifestos do partido, não é o encontro com os cabeças da política. Ele tem que se filmar falando, ir para entrevistas, ele vai para um monte de podcast também, né? O cara vai, assim, ele vai na direção das pessoas e acho que esse movimento está correto. Outro que faz isso é o Boulos, por exemplo, outro político que faz isso. Outro na direita, que fez isso em São Paulo aqui, é o Mamãe Falei, do MBL, o Arthur Duval, outro cara que, meu, saiu de 0,5% de intenção, foi para 10%. Então foi super. O Boulos também sempre foi de nicho, foi pro segundo turno. Esses estão sabendo usar as redes sociais para se comunicar com as pessoas. Agora, o Ciro, eu acho que ele tem nessa comunicação, na minha visão, uma dificuldade. Ele é muito. Que eu também teria se eu fosse político. Ele é muito intelectual. Ele fala difícil, ele fala para um grupo escolarizado da sociedade. Diferente do Lula. Que fala mais simples. Lula Sim. e Bolsonaro falam mais simples, falam mais. Língua O Ciro do ainda é povão. muito intelectual, um pouco é um discurso que apela muito para quem fez ensino superior, para quem é mais escolarizado. O mas pessoal que não... interpreta de um jeito diferente e fala que ele falou outra coisa. Tem gente que Exato, às vezes repassa a mensagem errada. E ele também, ele tá correndo um pouco para todos os lados, né? Até outro dia ele era o cara da esquerda. Ele começou a defender Daí algumas chegou o falas do Lula. Bolsonaro. Daí Deixa chegou o ele, Lula. Joel, deixa ele. Agora, opa, então na esquerda eu não vou conseguir o voto. Então correu para direita. Então acho que ele fica um pouco sem um eleitorado que reconhece ele, cativo dele, porque ele muda muito. Tem um eleitorado que é dele, mas é aquele 7% que ele faz em toda pesquisa, em toda coisa, ele tem. É relevante. Pô, 7% do Brasil é muito relevante. Porra. Mas ainda tá, ele vai precisar conquistar muito mais gente e isso ele tem muita dificuldade. Ele vai sair pra presidência? É o plano dele, acredito que vá. Sim. O Arthur do Mamãe Falei, ele conseguiu uma relevância muito grande nas últimas eleições, né? E veja a situação dele. O cara partiu de 0,5%. Olha a posição política dele. Ele é um político de direita, anti-bolsonarista. A vida de um cara assim não é fácil pra conseguir votar. Eu sou de direita, sou bem direita, eu só gosto de bater no PT, não sei o que, não sei o que. Mas eu detesto o Bolsonaro. Vai E eu conseguir vou bater no fazer Bolsonaro. acordo com Quem vai votar em você? E o cara conseguiu, hein? 10%. Quem tava junto dele no começo, que era a Joyce Hasselman, que tava na mesma situação, 0,5%, direita, ela já foi super bolsonarista, mas depois brigou. Hoje em dia é anti-bolsonarista ferrenha também. Ficou estacionada. Ficou no 0,5%. Eu acho que é porque a comunicação do Arthur Duval foi muito mais eficaz. Ah, sim, porque eu vou falar pra você. A Joyce Hasselman, ela conseguiu desagradar o pessoal de fora e o pessoal dela. Até os seguidores dela. Porque, assim, eu já li muitos comentários, tanto de vídeo quanto de Instagram dela. Meu, o pessoal tá bem... Só xinga, né? Só entendeu? xingamento. O pessoal das redes sociais dela, assim, Sim. tipo, Que sabe? eu faço, né? Então, como que a pessoa desagradou todo mundo? Gregos e fez troianos. por merecer, viu? Tem gente que faz por merecer. Mas eu acho que esse ódio da internet é um problema também. Até contra ela. Não quero que ela receba ameaça, Não, xingamento, nada lógico que disso. não. Ameaça de morte. Nada de ameaça de morte. Acho ridículo, acho horrível quando isso acontece. Mas é que ela também... Mas ela também fez por merecer, viu? E quando precisou, lá atrás, ela era a primeira a repassar esse tipo de coisa também. E o MBL? O que você acha dos Também caras? também era, pô. Sério? Agora, eu acho que eles tiveram botaram a mão na consciência, em alguma medida, não totalmente, mas alguns membros deles, pelo menos, amadureceram muito. Eu vejo um deputado como Kim Kataguiri, discordo de várias coisas dele. A coisa ambiental, a pauta ambiental dos índios, acho que ali, o Kim está completamente equivocado e é de uma forma nociva. Mas também reconheço que na postura enquanto deputado, nossa, está anos-luz na frente de muita gente ali na Câmara. Conversa com diversos deputados para negociar, para fazer avanços. Ele debate propostas, ideias. Coisa que quantos deputados você vê discutindo minimamente as propostas que eles estão votando? Poucos. Então só isso, para mim, já traz um mérito. Então ele é alguém, por exemplo, que eu acho que amadureceu muito, do MBL, que amadureceu muito no seu cargo. Então acho que ali vai ter bons e maus dentro do MBL. E acho que o Kim, por exemplo, é uma voz que vai continuar na política brasileira e que tem potencial. Questão de opinião, né? Você estava comentando, né, Joel, a respeito da estratégia não, da atitude tanto do Ciro, quanto do Boulos, quanto
Quem mais fala? Do Mamãe Falei, do Arthur. Que eles estão se comunicando diretamente com o público, através das redes, através... Não é aquela cara de televisão, sabe? Não é propaganda de televisão. O cara tá falando ali, até meio de improviso, assim, e acho que isso faz diferença. E muitas vezes até na rua, né? Eu vi alguns vídeos deles conversando, até tentando convencer alguém que era contra eles e tal. E assim, eu acho que é uma coisa que realmente tem funcionado, né? Porque coisas que políticos, sei lá... E o Ciro, às vezes, também faz isso, Ele faz, ele gosta disso. E às vezes também se enerva e é criticado por isso, porque acaba brigando. Então, de repente, você acha que talvez políticos que nunca fizeram isso, de repente, vou citar um exemplo, Marina. Se de repente ela tomasse uma atitude dessa, que ela já tem uma simpatia de muita gente aqui, talvez se ela fosse mais pro tete-a-tete, pra rede social, fizesse vídeos mais de coração mesmo, falando... Menos institucionais. Exato. Né? Poderiam subir, né? Eu acho que, sem dúvida, ela e muitos políticos poderiam fazer isso. A gente tem visto políticos fazendo isso. A gente falou do Collor agora há pouco. O Collor, meu amigo, tira fotinho agora com um cachorrinho dele na rede social, faz piada, responde qualquer um que for lá falar, ele responde. Segundo ele, é ele mesmo. Ele até tira selfie, fazer sou eu mesmo. Talvez tenha percebido que... percebeu que o caminho passa por aí. Não sei se vai ser bem sucedido, mas está fazendo. Eu acho que a Marina teria muito a crescer também nisso. Porque ela, quando vai falar, sempre adota um discurso muito distante, muito abstrato, falando de democracia, de maneiras de promover a mudança, assuntos meio chatos, assim, não toca o eleitor. Mas ela representa coisas, para mim, pelo menos, assim, valiosíssimas. Eu adoraria ver a Marina crescendo de verdade no cenário político. Ela boas, tem ideias boas e valores, cara. É uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem história real também de vida. Mas a primeira coisa que se critica dela é justamente esse tipo de coisa que ela não faz. Mas ela é meio assim na dela, não sei se carisma... E que em parte é mentira, porque ela se posiciona também. Fala, cadê a Marina? Cara, eu sigo a Marina nas redes. Cada assunto que aparece, ela dá a opinião dela. Mas, de fato, de uma maneira um pouco mais... menos assertiva, um pouco menos... Ela não parte pra briga. E ficou forte nela essa ideia de que ela tem uma fraqueza individual, de que na hora do vamos ver, ela enfraquece, ela é muito frágil, ela não tá disposta a ir pra briga com tudo, sabe? Se ela conseguisse mostrar na prática que ela vai, acho que ela poderia, sim, dar um salto e teria o potencial de novo, mas é difícil. Depois do resultado dela na última eleição, foi muito, muito ruim. É difícil ela voltar, não é impossível, mas é muito difícil. O Boulos já faz o caminho contrário. Você falou, né? E era o Boulos, que eu vi também fazendo isso na rua. Sim. Vamos ver o que as pessoas acham de mim. O Boulos invade casa, o Boulos não sei o quê. Uma repórter, sei lá, uma apresentadora perguntando pra alguém na rua, o que você acha do Guilherme Boulos? Não, ele invade casa, eu sou contra. E você discutiria isso com o Boulos? Claro, pô, pode botar ele aqui que eu falo. Então, Boulos, vem aqui, ele tá aqui, ele sai do carro assim, ele aparece, e aí, meu? Trocando ideia. Ele tá mostrando o contrário, ele tá mostrando que ele não é esse maluco que quer invadir sua casa, totalmente querendo o ódio, o terrorismo, nada disso. É um cara afável, um cara que dá pra conversar numa boa, que ele não precisa nem te convencer, mas precisa te mostrar que ele não é, só de mostrar pra esse senhor que ele não é aquele monstro, ele já ganhou ali o que ele precisava. Ele não precisa que um senhor de classe média, de direita, considere ele o melhor candidato. Isso é difícil, ele gostaria, mas é muito difícil. Mudar uma ideia de décadas. Mas se esse senhor já parar de pensar, dizer, opa, não é um monstro que quer destruir o Brasil, é um cara que até, se não tiver nenhuma alternativa, até quem sabe eu possa votar nele em alguma situação. Já mudou completamente. Então ele tá fazendo esse trabalho. Foi pro segundo turno em São Paulo, eu acho que vai crescer. Agora, precisa exercer mandato também, né? Ele é o eterno candidato, assim, só se candidata. Poderia se candidatar para eleições que ele ganharia, acho que com certeza, para deputado, por exemplo. Acho que com certeza. Ele ganharia e puxaria outros ainda. Então eu gostaria de ver alguém como ele exercendo, ganhando uma responsabilidade que um cargo traz, né? Daí você não dá para ficar só no discurso mais, você tem que mostrar um pouco a que veio. A questão do discurso, né? Que nem você falou da Marina. A Marina, eu acho que ela tem as ideias boas, só que eu acho que na questão do discurso, parece que o brasileiro sente falta daquela agressividade, né? De você ser firme. Ser firme. E tem alguns momentos que ela conseguia isso, quando ela tinha um tom quase de profeta num discurso. Alguns momentos, falando até do passado dela, de como ela passou fome, inclusive, literalmente. Teve um debate que ela apontou o dedo pro Bolsonaro, né? E falou umas verdades para ele. Ela teve bons momentos, mas foram alguns momentos... E eu acho que ela não conseguiu nisso crescer. Mas enfim, não sei se ela quer ser candidata de novo, não sei se ela vai ser. Acho que ela, mesmo se ela optar por não ser candidata, ela pode continuar tendo um impacto muito importante no debate público brasileiro. Porque eu tenho certeza que muita gente olha agora a situação do governo. Porque olha, Bolsonaro e Marina são opostos em quase tudo, né? Mas uma semelhança eles têm. São opostos em quase tudo. É um homem e uma mulher. É um cara
do crime organizado, das milícias, de uma classe média alta do Rio, é uma mulher de origem seringueira que assim, lutou contra tudo e contra todos para conseguir educação. Bolsonaro é alguém que teve acesso a todas as oportunidades, mas despreza a educação, não está nem aí. Enfim, um defende os interesses mais predatórios, outro defende o meio ambiente. Eles são opostos assim, quase em tudo. Mas num ponto eles têm uma similaridade. Eles representavam para o eleitor um desejo de mudança. Um eleitor que não queria essa velha política com cara de político que estava aí. A Marina era de verdade algo diferente, porque ela não era essa classe política, e não é essa classe política que está aí. O Bolsonaro é, mas ele apresentou na sua imagem uma imagem diferente, que não, eu vou acabar com toda essa pouca vergonha aí, vou acabar com esse pântano de Brasília, vamos limpar tudo, vamos acabar com os corruptos, não sei o quê. Vamos acabar com os criminosos, com a bandidagem. Ele representou isso para muita gente. Então, o eleitorado queria mudança. E eu acho que muitas pessoas que queriam mudança não queriam tanta incompetência, tanta má-fé e tanta destruição como estão vendo. Bolsonaro não trabalha mais. Ele só faz ato, rede social e vídeo. O que ele trabalha? O que esse homem faz hoje em dia no poder? Não faz nada. Ele é youtuber. Nada. Ele é youtuber no poder. Então, eu acho que tem muita gente olhando. E olha os resultados do Brasil. Olha o que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Alguém está feliz? Alguém está achando, não, realmente, acho que o legal era isso mesmo, era aumentar o garimpo ilegal, aumentar o desmatamento ilegal, porque isso é que o Brasil precisava. Eu acho que, olha o que ele fez com a educação. Prometeu, não, vamos mudar a educação. Não mudou nada. E mudou para pior, né? Porque botou gente incompetente, quase não conseguiu ter Enem. Na pandemia não fez nada para amparar os alunos. Por exemplo, um plano nacional para levar conexão de internet gratuita para alunos e aparelhos para que possam acessar aulas à distância, pudesse acessar nos meses lá piores da pandemia. Não fez nada. Não, foi um desastre. Um A desastre gestão absoluto. na pandemia é desastre. Então, acho que muita gente que queria uma renovação tá aos poucos. É uma constatação dura. Opa, eu apostei, eu botei um pouquinho de quem eu sou num negócio que aos poucos eu vou vendo que não é que é ruim, não é que é ruim. É grotesco, é nocivo, é Tem destrutivo. bastante gente arrependida, né? Você vê até Eu acho que quem... Tem cada vez mais arrependidos, acho que ainda são uma minoria, mas tem muita gente que mesmo sem estar arrependido, no sentido de assim, se fosse Bolsonaro ou PT, eu votaria Bolsonaro de novo. Tem muita gente que é isso, mas que já não ama o Bolsonaro como amava antes. E essa pessoa pode perfeitamente votar num outro nome. Salve Nando Moura, né? Nando Moura. Ele é um desses, Nando acho. Moura é amigo de vocês ou não? Eu sigo o Nando Moura, né? Não é amigo não, mora aqui perto, mas é um dos caras que tá arrependido aí do Bolsonaro. Uma coisa que eu ando acompanhando, o filho dele, o Eduardo, ele foi eleito pelo Rio de Janeiro. Sim. E por que ele vive em Não, ele é eleito em São Paulo. em São Paulo, desculpa. Você estava no Carlos. Não, o Eduardo mesmo. Eduardo é o deputado. O Eduardo é deputado, porque eu só vejo ele em Brasília, em todo lugar que o Bolsonaro tá, ele tá junto. Não, a Brasília é onde ele tem que estar. Ele Não, é deputado federal. Nos outros lugares que ele sim, tá. acompanha o pai nas motocicletas, nos atos, aí fica fazendo discursinho. Pois é. Sim, é uma isso família que eu não que não trabalha, cara. Olha o caso mais grotesco é o Carlos, né? Foi eleito vereador do Rio. Era o Carlos. Agora ele se licenciou. Mas ele passou, sei lá, anos do mandato dele em Brasília. O que o vereador carioca tá fazendo em Brasília? É o Carlos, eu falei errado, é o Carlos. Mas nenhum deles trabalha muito ali. O Carlos era o que menos trabalhava, ele só fica nas redes sociais. O Flávio e o Eduardo, Malemalha ali, ainda estão presentes, tudo, mas mais pra tumultuar do que qualquer outra coisa. E o pai, esse definitivamente também não gosta de trabalho. O pessoal fala que foi o Carlos que elegeu o Bolsonaro. Os Ajudou trabalhos nas redes A sociais. estratégia das redes ajudou muito. Eu acho que a estratégia das redes sozinha não cria alguém, precisa ter algo por trás, ele precisa representar algo que os brasileiros quisessem. Mas, dado isso, a estratégia das redes feita ao longo de pelo menos 4 anos aí foi decisiva. Já sabe alguns nomes fora Bolsonaro e Lula. Eu tenho das certeza, próximas eleições? Eu tenho certeza que eu não votarei em nenhum desses dois. Não, mas já sabe alguns nomes que estarão A gente presentes. citou o Ciro, né? Que estarão Ciro presentes. Gomes. Quem mais? Alguém do PSDB, que pode ser o seu Dória ou o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. O que você achou desse posicionamento dele aí? Cara, achei de uma coragem e de uma franqueza admiráveis. Porque, veja, o cara, não é que ele é um deputado de nicho que está apostando no voto LGBT. Ele é um candidato majoritário, governador, e tem ambições de ser presidente. Ele quer o voto de todo mundo, não só de um nicho. Então, para ele ter tomado essa decisão agora, eu achei que foi um ato de coragem. Tá? Das pessoas vão falar, mas é um ato político. Toda fala e todo ato de um político
que está pensando nas próximas eleições, é também um ato político. Quando o Jean Willis vai para a França, não é um ato político? É um ato político. Sim. Quando o Bolsonaro fala uma besteira, é um ato político? Também é um ato político. Ele está querendo agradar uma base. Quando um político que é homossexual não revela sua homossexualidade, isso é um ato político? Isso é um ato político também. Ele está fazendo um cálculo. Ele está dizendo, é melhor não revelar, eu acho que eu vou... Então, quando ele revela, ok, tem um elemento político. Mas isso não tira desse ato duas coisas. Primeiro, foi um ato de coragem. Porque você vai pular da prancha e se assumir de uma maneira que não tem mais volta e que você pode pagar um preço por isso, você sabe disso. Segundo ponto, é um ato positivo, porque é um ato que ajuda a tornar visíveis representantes LGBT ao redor do Brasil. Pô, um governador de estado. Quantos governadores de estado assumidamente homossexuais já tivemos? Parece que ele não foi o primeiro, mas você conta nos dedos quantos você já teve antes. Então é um ato que tem sua importância. Então achei um belo de um ato. E que bom que ele está levantando discussão com isso. O político quer levantar discussão. Agora, ele pode levantar discussão, ele pode se tornar visível falando besteira, fazendo coisas imbecis ou fazendo coisas boas. Se for fazendo coisas boas, tem meu aplauso. Independente da... É óbvio que é um ato político, mas todo ato desses caras tem um elemento também político. Mas você acha que ele apostou? E um outro econômico também. Um empresário, quando vai falar público, não tem interesse também. Ah, porque eu quero que a minha empresa seja mais visível, tudo. Ah, então eu vou condenar ele porque ele está pensando na empresa. É óbvio que ele vai pensar na empresa dele. O que ele vai fazer? Nos lucros. Você tá querendo... Agora, eu quero saber, você está querendo lucrar, vendendo, se comportando de forma honesta, vendendo uma coisa boa para as pessoas, ou você está tentando enganar as pessoas e vendendo coisas nocivas? Para mim, essa é a pergunta. Que ele está pensando também no interesse econômico, político, social e interessa dele, para mim isso não é problema. Para mim é problema quando isso vem contra o interesse público. Quando isso está a favor do interesse público, é positivo. O capitalismo é muito assim, né? A gente não quer que as pessoas deixem de ter ambição na vida. Eu não quero que vocês e eu aqui... Por que a gente está fazendo podcast? Pô, queremos aparecer, né? Você quer que não? Vamos esconder esse podcast. Não quero que ninguém ouça, porque só os meus amigos. Não quero mostrar para mais ninguém. Não, pô, você quer que seja ouvido. Você quer crescer, você quer fazer uma coisa boa, uma coisa que as pessoas aprendam, gostem, queiram mais. Eu também tô aqui falando e tudo, pô, acho legal. Quero impactar o debate público. A nossa ambição, a ambição de cada um de nós, ela tem um papel, e um papel muito importante na sociedade. Agora, ela tem que ter limites. E se esse limite não vem de nós mesmos, de eu dizer, opa, eu não estou disposto a começar a mentir aqui só para ficar mais famosinho e ter fama e ganhar um contrato de patrocínio. Não quero fazer isso. Esse é um limite que eu trago para mim. Agora, se eu não trouxer o limite para mim, esse limite vai ter que vir de fora. Vai ter que vir com regras, com leis. Então, o empresário, eu não estou nem aí se eu vou poluir o rio que eu estou aqui do meu lado, eu vou jogar o meu lixo nesse rio mesmo e ponto final. Não, daí vai ter que ter uma lei dizendo, tá bom, você não tem consciência ambiental, beleza, mas vai ter uma lei aqui, ó, que você vai pagar uma multa, então. E você não vai poder fazer isso. O ideal seria que você já não quisesse fazer isso e já tivesse ido atrás de um jeito de não prejudicar a sociedade. Mas se você não fez, as regras da sociedade vão fazer por você. E é isso. E esse equilíbrio é difícil, porque sempre você pode ir muito para um lado ou para o outro. Mas é necessário. A gente estava discutindo o socialismo. O socialismo achou que vamos acabar com esse interesse, né? Acabou? Não acabou. Só transferiu tudo para uma disputa de poder total, inescrupulosa, que levou a algumas das maiores morticínios da história. Essa questão dessas pessoas que estão mais na mídia tentarem se eleger a algum cargo político mais relevante, né? É que nem o Luciano Huck, todo mundo tava falando, vai tentar se eleger a presidente. O Gentili fez uma pré-campanha para sentir, eu acho que ele sentiu que não ia bem e deu para trás. O que você acha desse pessoal aí que eu lembro do Silvio Santos. Você lembra do Silvio Santos? Que eu acho que era para ser governador. Ele queria ser candidato, né? Era presidente. Era presidente. Desistiu também no... E o negócio era... Ele não desistiu. Acho que não permitiram. A lei não permitiu, verdade. Não, porque ele ia ganhar naquela época, ele ganhava com 99%. Mas ele tinha uma dificuldade. Era tão no improviso a candidatura dele que o nome na cédula não era o dele. Ele tinha uma propaganda dele explicando, você vota nesse nome aqui, você vai estar votando no Silvio. No Cenoura Bravanel, não era? Era o nome dele normal. Eu vou até checar depois, mas acho que é Bravanel mesmo. Não era o nome dele. Não era o nome pessoa física dele. Era um outro nome? Era um outro político ali. Então era totalmente... Eu não lembro o que aconteceu, que ele acabou não se candidatando. Mas hoje em dia, mais do que nunca, esse capital de fama individual importa muito. Tá? Porque antigamente, o principal jeito de alguém conseguir votos, ainda mais uma eleição grande, nacional, ou local também no fundo,
são as lideranças das comunidades, né? Ah, eu conheço esse cara aqui, dessa comunidade, dessa História política vizinhança. do cara. Ele é meu amigo, ele vai me dar palanque quando eu for lá, eu vou fazer o evento ali, vou tirar foto, vou beijar o bebê, vou tomar um cafezinho. E vou fazendo isso aí numa série de lugares que vão me dar palanque e eu vou conseguir. Os caras vão instruir as pessoas para votarem, eu vou conseguir. Era muito da eleição era definido assim. Isso ainda tem peso no Brasil hoje em dia. Mas relativamente, isso hoje em dia tem menos peso. E o que ganhou mais peso é a fama direta. Se a pessoa reconhece ou não a sua imagem. Donald Se você Trump. é famoso das redes sociais, da televisão, isso hoje em dia importa muito mais. Então, na eleição de 18, qual foi o nome que, acima de todos, seguiu essa estratégia tradicional? Palanques, alianças regionais em vários lugares em que eu vou ser votado. Era o Alckmin. O Alckmin estava aliado com uma sequência de legendas de deputados, prefeitos, vereadores. Ah, vem cá para a Câmara aqui do interior do meu estado, vamos falar aqui, não sei o quê. E fez isso. Foi o melhor político, o Alckmin. Mas melhor político num sistema que então, não era o melhor mais. Só, né? só na teoria, só ele foi. E também morreu na praia, que foi muito mal, Sim, inclusive. Foi péssimo. muito mal. Agora tá com força de novo no estado, mas na presidência foi muito mal. E quer dizer que esse modelo morreu, portanto, não necessariamente. Aquela eleição, as pessoas estavam querendo muito uma coisa nova. Talvez agora, numa nova eleição, aquilo retome um pouco da importância que já teve. Mas esse poder da fama direta tá maior hoje. E se você conseguir passar a sua personalidade da TV para as redes sociais, ou seja, para falar diretamente com o eleitor, essa é a dificuldade. O Huck, por exemplo, o cara é uma personalidade de TV única, gigantesco. Mas quando ele faz a transição para falar de política, eu sinto que ele perde muito da força dele. Assim, acho que ele não tem essa facilidade. O Donald Trump tinha total essa facilidade. Exato. Ele era O cara bem é famoso gênio já há disso. décadas. Ele já era bem famoso, mas ele falava de um jeito que o americano médio, às vezes meio burrão também, mas entende e gostou. Assim, sinto que eu tô falando com alguém que eu confio aqui. É um mentiroso, assim, de marca maior, mas os caras confiavam nele. Então, ou então até essa coisa do Trump ser visto, como ele mente mesmo, ele trapaceia mesmo, mas por quê? Porque ele quer garantir o dele. Quando era com a empresa dele, ele ia atrás. Agora que é com o nosso país, ele vai atrás também. Típico Então, vencedor eu quero o vencedor americano. ali, não sei o quê. Exato, eu quero esse vencedor pra mim. Ele soube fazer isso. Então, acho que estão vendo que a fama hoje em dia importa mais, mesmo porque não tem mais financiamento de empresas, a candidaturas também. Então, antes eu podia não ser famoso, mas tem uma mega empresa doando dinheiro, 15 milhões, uma campanha presidencial, isso vai fazer alguma coisa. Hoje em dia, limitou. Então, o poder da campanha de te tornar famoso já diminuiu. Se você já for famoso e chegar, você já tem uma grande ajuda aí. Sai na frente. As regras estão dificultando para esse velho caminho. Então, a fama que você já traz virou um ativo assim muito importante. Inclusive, a gente estava conversando antes aqui a respeito da possibilidade da Luísa Trajano, né, de se candidatar, que também tem um capital assim de... É reconhecida, é empresário, que legal. Ela é mais para a esquerda, mas é empresária, ou seja, não é... Ninguém vai achar... Uma empresária bem-sucedida no capitalismo, então ninguém vai achar que ela é uma maluca, quer trazer os comunistas, não sei o quê. Não vai fazer isso. Se ela quiser ser candidata, né? Porque daí entra o dilema, que é o dilema que o Luciano Huck toda vez pensa, eu sou hoje em dia uma das figuras mais amadas do Brasil, onde eu vou as pessoas me abraçam, adoram, não sei o quê, eu sou ricaço, eu tenho vários investimentos, tudo que eu sonhei eu consegui. Eu posso curtir a minha família, tô feliz, tudo que eu podia querer eu tenho. Será que eu quero trocar isso para ser um cara odiado por pelo menos metade do país? Provavelmente por muito mais, provavelmente quase todo o país me odiando. Por uma campanha que eu nunca mais vou recuperar a posição que eu tinha. Meus que filhos eu não vou estudar em casa com professor particular. Eu não toda vou, a questão do eu não ódio, vou passar a semaninha em Angra dos Reis nem nada disso. Vai ser minha Sem vida Neymar. inteira, 24 horas, pensando nisso. Em briga, em guerra o tempo inteiro. Sendo atacado por todos os lados. Qualquer restaurante que eu pisar vai ter gente, vai ter gente botando dedo. dedo na cara. Será que é por isso que o Será que eu Datena quero fica trocar? desistindo em cima da hora? E acho que o Datena nem desiste. Acho que ele já faz pensando, eu quero gerar um marketing pra mim aqui, vamos falar disso, depois eu não vou Dá um explicar. up, é. Eu acho que ele nem desiste, porque sensacional ele. Eu acho que ele nem quer mesmo. O Huck não, o Huck pensa... Porque o Huck quer mudar o país. Ele é até onde eu conheço dele, acho que ele tá honestamente querendo contribuir com o país, mas é um custo muito alto. Ainda mais agora, que ele não tá mais trocando o sábado pela tentativa de ser presidente, tá trocando o domingo da Globo, né, pela tentativa Domingão, de ser presidente. né? Então ele pensou duas vezes e viu que não, ainda não. Mesmo porque ele é jovem, né? Se daqui a 10 anos ele quiser ser candidato, não sei se vai ter ainda a oportunidade, mas quem sabe, pode ser. Você vai ter aquela relevância que ele tá tendo hoje em dia, né? Vamos ver.
Aguinha, aguinha. Aguinha é sempre bom. Ouvi falar que temos Todinho, que temos Todinho? patrocinadores. É Todinho, Joel? Todinho, meu. Toma, Joel. Ô, Eu vou ficar só na água. Coca-Cola aqui, cara. Eu não vou tem ficar só na porque água. o Cristiano falou que não pode. Hum. O Cristiano brecou o Todinho no Ah, sim, o podcast. Cristiano Ronaldo. Vocês entraram na... É, eu segui o Cristiano Ronaldo aqui, um copo d'água pura. Então. A gente vai falar dos nossos patrocinadores aí que chega com a gente aqui no podcast. Meca Gourmet. Lembra, Japinha, do Meca Gourmet? Lembra? Nosso amigo Sander. Sander do Twister. É o Opa. proprietário do Meca Gourmet. Empreendedor agora. É. Meca Gourmet, a Adega Vieira, que fortalece a gente aí com as bebidas aqui do podcast. A Kaizen, que é a clínica odontológica. Joel, tá convidado também, se precisar de um dentista aí, sensacional. Lentes de contato. Você tá com o sorrisão bonito, hein, Wagner? Então, mas se Passou na você Kaizen. É na Kaizen. Eles disponibilizaram para todos os nossos convidados. Se você precisar, Beleza. já sabe, né? E quem faz as lentes é o Lucas Barreto, que fortalece todo mundo aí nas lentes. Aí tá todo mundo daqui, ó. Na minha conta lá, é só chegar lá no Lucas lá e falar, o Wagner que falou para mim chegar aqui e botar lente. Que beleza, hein? Ô, Joel, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Eu ultimamente tenho acompanhado muito cenário da política. A gente tem falado muito da presidência, mas e você acha para governador? Quem que você acha que tá forte aí em São Paulo? Quem eu vejo muito forte nas pesquisas é o Geraldo Alckmin, né? Nem sabe qual partido ele vai ser. Ele Mas saiu do já- PSDB? Não, ele é do PSDB, mas talvez não fosse ser. Há brigas internas no partido ali para ver quem é o candidato. Né? Será que o Dória vai para presidente ou será que vai se reeleger? Você acha que o Dória vai? Eu acho que ele quer presidência, né? Mas Não, ele tá difícil pra ele quer uma ambição dentro dele. Agora ele conseguir, todo mundo sabe que difícil, não tá difícil. tá muito longe. Tá muito difícil. Entendeu? Mas E, se o, bem e que o Alckmin vai muito bem nas pesquisas. Então, acho que ele é um forte candidato. E se ele se unir de novo com o Márcio... Nossa, esqueci o nome do Márcio vice dele. Fernandes? Não, o ex-vice-governador aqui. Márcio... Enfim, depois a gente lembra o nome dele. Com o Márcio. E é uma chapa fortíssima, né? Sem sombra de dúvida. E o que me levanta uma coisa, hein? Pô, interior de São Paulo, olha pro Alckmin e pensa, pô, tá aí um cara sério, sólido, confio nele, vou votar nele de novo. Já foi governador por vários mandatos, vou votar Sim. de novo. Márcio França. Márcio França, boa. Porra, é que foi prefeito em Santos, não foi? Exato. Na Baixada. Exato. E olha pro Alckmin e diz, confio, vou votar nele. Cara, como é que em 2018, com o Alckmin como opção, você não foi no Alckmin? Que ódio que me dá, foi tudo no Bolsonaro. Não, gente, não votem em alguém que não deu mostra nem, nunca fez nada, sabe? Em vez de votar num cara competente, sólido, com resultado pra mostrar, mostra um falastrão de rede social, vagabundo, que nunca fez nada, só se meteu em esqueminha a vida inteira. Enfim, é triste, mas é o que aconteceu, né? Agora tá aí de volta o Alckmin e o povo quer votar no Alckmin. E o Serra sumiu? Ele teve problemas de saúde, né? Ele tá bem idoso, mas tá aí na política ainda. Tá na tentando. política. Tá aí. Essa questão que você falou do Bolsonaro aí, esses áudios aí que vazaram, você tá Não, sabendo? Tô, e mostram o que a gente já tinha certeza que era verdade, né? Será que o esquema de rachadinha entre um grande amigo do Bolsonaro, o Queiroz, o filho do Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro contratou a filha desse cara pra Brasília, ela nunca pisou lá, mas ganhou dinheiro público. Será que os esquemas de rachadinha passavam pelo Bolsonaro também? Puxa, que dúvida, hein? É óbvio que passavam, né? E agora tá mais do que provado. Mas, lembre-se, isso é fato anterior ao mandato. Então isso não pode ser usado para o impeachment. Agora, mais uma prova que mostra, quem ainda tem dúvida, gente, o cara nunca foi contra a corrupção coisa nenhuma. Ele sempre fez corrupção, ele sempre foi corrupto. Se você acreditou em outra coisa, você foi enganado por ele. E a questão da CPI da Covid? Você acha que já está se arrastando, de certa forma, né? Você acha que vai ter efetividade? Vão ser punidas da forma correta as pessoas, os responsáveis? Porque o Brasil, queira ou não queira, está dando um exemplo contrário de muitos países, né? De como conduzir uma pandemia. Foi um desastre, né? A nível nacional, a gente foi um desastre, assim, trágico, em que a gente está passando de 500 mil mortes. Eu não sei quantos a gente poderia ter se tivesse feito tudo certinho. Não ia ser zero, concordo? Não dá para ter certeza. Ia ter muitas mortes de qualquer jeito. Mas que a gente podia estar melhor do que a gente está agora, em que a gente é um dos piores do mundo. Isso dá para ter certeza. Isso dá para ter certeza. Foi um desastre total. E eu espero que sim. Eu espero que todos os responsáveis sejam responsabilizados. Acima de tudo, aquele que tinha o poder de decisão.
Os crimes já estão configurados. Quem tinha o poder máximo de decisão? Era o Bolsonaro. No sistema Quer dizer que presidencialista. só ele cometeu o crime? Não necessariamente. Agora, quem escolheu não comprar vacina já no começo, quando podia? O Brasil tinha que ser... Não é que tinha que estar na média mundial na hora de comprar vacina, tinha que ser o exemplo mundial. O Brasil é o país das vacinas. Não Tem é exemplos históricos, né? A vacinação no Brasil é um sucesso. A Pfizer, não foi à toa que ela chegou para o Brasil oferecendo 70 milhões de dólares lá, de doses lá atrás. Sabe? Poderia ter comprado outras, mas não quis. E quando quis, já neste ano, quis comprar essa vacina indiana aí cheio de esquema, não que nem tinha sido aprovada ainda, enfim, quando quis, estava tudo no meio do esquema de corrupção ali, que não é nem, até agora pelo menos, parece que o Bolsonaro não tocava corrupção. Mas parece sim, se tiver um áudio daí vai ser inegável, que ele sabia. Ele sabia que o aliado dele estava fazendo corrupção. E não fez nada para impedir. Não foi para a polícia, não rompeu com ele, não informou nem o Ministério da Saúde, não fez nada. Isso é crime. Corrupção passiva. Isso é crime. Chama prevaricação. Prevaricação. Então, eu espero que sim, seja responsável. Mas mesmo sem essa prevaricação, o crime já estava dado. Ele usou uma estrutura paralela, um grupo de assessores das sombras, paralelo, que sem cargo ao Ministério da Saúde, contrariando as diretrizes e os técnicos do Ministério da Saúde, com base no quê? Para não comprar vacina, para comprar, aí sim, cloroquina, remédio que está provado que não funciona. Quantos centenas de reais o governo brasileiro gastou para produzir, para comprar, para distribuir cloroquina por aí? A gente até recebeu o encalhe do Trump, lembra disso? O Trump apostou na cloroquina uma época nos Estados Unidos, mas ele logo viu que isso aqui não está funcionando. Quem quer esse grande encalhe de remédio que eu tenho aqui? Vendeu tudo pra gente. Tá? O que serviu aquilo? Pra nada. Fez um aplicativo criminoso, vagabundo pra caramba. Não sei se vocês lembram disso. Um aplicativo que você botava qualquer sintoma, qualquer idade, ele ia te dar a mesma receita de cloroquina e uma série de outros remédios. Isso é criminoso. E com base em quê ele fez isso? Não foi com base no Ministério da Saúde. Então, ele fez sem transparência nenhuma, com base no puro charlatanismo. Isso é crime, gente. Isso é crime. O presidente não tem a liberdade para ir contra, numa questão de saúde pública, as conclusões mais básicas da ciência atual. Ah, não, eu quero, em vez de gastar para comprar vacinas e remédios para a população, eu vou comprar, então, eu vou pagar um feiticeiro para fazer um feitiço. Isso é crime. Usar um remédio, primeiro sem comprovação nenhuma, e depois com comprovação de que não funciona, é a mesma coisa. É para enganar a população. Por quê? Porque ele dizia que ele queria chegar na imunidade de rebanho, de forma espontânea. Ou seja, o que é? Deixa muita gente se infectar, se todo mundo se infectar, a doença vai embora. Mas é só uma gripezinha. Se a pessoa tiver sintoma, toma uma cloroquina aí que passa, não sei o quê. Mentira! Essa estratégia dele, se ele tivesse podido fazer de verdade, se ele tivesse podido assim, impedir todos os municípios, todos os estados de fazer qualquer medida, que era o que ele queria, teria matado facilmente 1 milhão de pessoas. Facilmente. Você como economista, fala aí do Paulo Guedes. Qual que é a sua opinião dele? É um economista bem formado, Chicago, ok, mas não é o gênio que tentaram parecer. Não também, é o Ipiranga. Né? Não é, nossa, esse cara sabe muito. Aqui, tem um pessoal do mercado financeiro também que se acha o bambambam, né? Os caras mais inteligentes do mundo, a gente tá sempre por cima, a gente tá sempre ganhando. De fato, o dinheiro eles estão sempre ganhando, às vezes às custas do Brasil, como a gente vê acontecendo inclusive agora. Mas botaram a ideia do Guedes é um gênio, vai revolucionar tudo, vai chegar mandando, vai fazer acontecer. O que ele fez? Teve a reforma da Previdência, que foi relevante, mas estava bem dentro de tudo que já se discutia antes. Então, quer dizer, essa reforma da Previdência, ela começou com o Michel Temer ou começou com ele? A discussão começou com o Michel Temer, mas essa reforma que foi aprovada foi um projeto novo que eles fizeram. Não foi o que era discutido do Temer, com mudanças importantes, algumas delas positivas, inclusive. A do Temer, qual que era a vantagem? Seria rapidinho. Eles poderiam ter liquidado com isso no começo do mandato e partido para outros. Certo. Demoraram até outubro do primeiro ano para fazer alguma coisa. Daí teve mais uns 6 meses, também não fizeram nada. E daí veio a pandemia, fizeram menos ainda. Fizeram a questão do auxílio emergencial, que foi útil, mas é limitado também. Uma hora não dá para manter para sempre. Uma hora você tem que ver quais são as mudanças estruturais que você tanto prometeu. Não fez. Não fez e não dá indício que vai fazer. Porque quando fala dos assuntos hoje em dia, é tudo coisa muito ruim que ele tem falado. O questão do Temer, o pessoal falou que tem muita gente falando que ele fez um bom mandato. O que você acha dele? Eu acho que ele deixou um Brasil melhor do que o que ele pegou. Então, nesse sentido, fez um bom mandato. Tenho críticas. Você achou, Japinha?
Eu sou muito fã do Temer, não, mas vindo de um economista mais Eu embasado, eu gostaria de ouvir. Por quê? Não, mas eu acho que ele teve uma série de mudanças que a economia brasileira precisava. Na Petrobras, o governo Dilma destruiu Quebrou, a Petrobras. quebrou. Destruiu, sabe? Destruiu a economia brasileira de várias maneiras e ele começou a fazer mudanças. Então, acho que ele deixou um país numa situação... E o país teve uma... Nossa, realmente começou a... Puta, melhora. Não, mas teve uma melhora. O desemprego já estava caindo, a economia estava voltando a crescer. Acho que ele tem mérito nisso, sim. Agora, também não é meu sonho. Não é que se ele aparecer aqui como candidato, não, vamos fazer campanha, vamos vestir camisa. Mas ele soube, olha, caiu nas mãos dele, ele fez o que eu esperaria de um político com um mínimo de responsabilidade. Tentou tocar das maneiras que ele era possível, fazer mudanças positivas para o país. E acho que ele fez algumas. Outras áreas, acho que ele foi ruim. A área ambiental é uma delas. Acho que na educação ele teve uma mudança positiva. Acho que a reforma do ensino médio foi relevante, foi, pelo menos, é um passo na direção. É muito longe de resolver qualquer coisa, mas é um passo na direção. Enfim, eu acho que ele tem seus pontos positivos aí. E a questão que eu sempre fico pensando, assim, a questão histórica da pandemia durante o exercício do mandato de um presidente. Não foi só no Brasil, no mundo, lógico, mas você acha que atrapalhou, por exemplo, agora independente de opinião sobre X ou Y, atrapalha o Bolsonaro, no caso que foi o nosso eleito presidente, pegou bem cheio, né? De repente se fosse o Lula, ou se fosse o Temer, ou qualquer outro presidente. Quanto que isso influencia, quanto isso atrapalha em termos econômicos, em termos de... Total, né? Total. Assim, um impacto, é um imponderável, né? Todo presidente vai se defrontar com essas coisas, assim. Essa foi de uma magnitude, assim, de um tamanho único. Mais de um ano aqui no Negócio Brasil. maluco. E você entende também que qualquer líder nessa situação, muitos vão errar mesmo. E faz parte. Ninguém, no início da pandemia, quantos tinham já a melhor resposta possível? A coisa vai sendo descoberta. O que eu quero saber é qual líder soube, apesar de ter errado, aprendeu com seus erros e foi fazendo a coisa certa, Em tempo. e qual não. Qual foi com pura má fé, apostando só na escolha e nas estratégias erradas, querendo apenas gerar uma narrativa golpista para ver se ele derruba o nosso país. É o que o Bolsonaro fez. E isso é imperdoável. Eu não acho imperdoável ter errado em março ou abril do ano passado. Tá? Eu acho até... Ok, fez uma previsão totalmente errada, ele fez. Ele achou que menos de 1.000 pessoas iam morrer na pandemia. Cara, você errou feio, hein? Errou por 490. E mais, até porque não acabou ainda. Mas, ok, quando você vê que você está errado, o que você vai fazer diferente? Muda de estratégia. Peça desculpas, vamos mudar de estratégia. É o que o primeiro-ministro inglês fez. Ele, no começo, estava bem parecido com a estratégia do Bolsonaro. Ele mudou. Para bem ou para mal, ele mudou. E daí ele foi, por exemplo, que comprou vacina, assim, um dos que mais comprou vacinas mais cedo no mundo. Então ele correu atrás, ele aprendeu com seus erros. O que o Bolsonaro aprendeu? Zero. Até hoje, esse criminoso está defendendo cloroquina. Então, não tem defesa possível. E a questão do exemplo também, né? O pessoal cita muito... Máscara é coisa de viado. Pensa nessa frase. Pensa no que isso representa. Pelo ponto de vista grotesco desse tipo de fala preconceituosa ser sequer tolerável num político. Isso, uma fala dessas, em qualquer país europeu, pode ser um político de direita. Você não volta para o seu cargo depois de falar uma coisa dessas publicamente. Segundo ponto, na saúde pública. A coisa mais... Eu não estou nem discutindo quarentena, eu não estou nem discutindo lockdown, não tô nem discutindo, que são medidas extremas, que têm custos reais. Estou de uma coisa simples, uma coisa que pode salvar algumas vidas, alguns milhares de vidas que seja. Usar a porcaria de uma máscara. Como é que até nisso esse meliante transforma num pontozinho retórico pro videozinho dele. E, portanto, leva muitas pessoas a não quererem usar. É que nem a vacina. Olha nos Estados Unidos, a população se vacinando, os que defendem mais o Trump se vacinam menos. O que acontece? Vão morrer mais também. É a vida das pessoas. O cara tá abertamente, da forma mais descarada possível, colocando o interesse político dele de curtíssimo prazo, e curtíssimo mesmo, porque como o Trump mostrou, até na eleição ele se deu mal, mas de curtíssimo prazo, essa briguinha política dele acima do mais básico, que é a vida das pessoas, sabe? Isso é imperdoável. Imperdoável. Você chegou a ver uma motociata que teve esses dias aí com 1,5 milhão de pessoas? Pois é, né? 1,5 milhão de motos, vimos bem, né? Da contagem do pedágio não deu 7 mil. E veja só, botar 7 mil motos num evento não é pouca coisa. Que político nesse país reúne 7 mil motos ali pra ele? Eu não conheço moto nenhum. não é barata, né? Também tem isso.
Mas reúne. Pô, então ele é um político capaz de chamar multidões. Mas ele tá tão preso na mentira, tá tão preso em enganar constantemente esse povo que ainda acredita nele, que ele cai nesses ridículos. 1.300.000 mortos. Foi. É só ver, tem contagem eletrônica no vídeo das motos passando, mas não teve. Foi alguns milhares de motos, que é relevante. Mas não vence eleição, hein? 7.000 motos é bastante gente, é uma multidão. Conseguir chamar uma multidão ao redor do seu palanque impressiona o político. Mas isso não ganha eleição, é só ver os Estados Unidos. Trump chamava multidões. Não ganhou. Perdeu por 8 milhões de votos, inclusive. Cara, eu não sei se eu tô ansioso para as próximas eleições ou se eu tô com medo. O Bolsonaro ainda vai se fortalecer, viu? Porque a pandemia vai passar. As vacinas estão chegando, vão chegar em peso agora. Acho que a partir de agosto vai ter bastante vacina, o povo a gente vai superar essa. A economia vai se recuperar. A grande dúvida aí é o desemprego. O que vai acontecer com o desemprego? Essa é uma dúvida. Será que ele já começa a melhorar até a eleição? Se ele estiver melhorando bem até a eleição, a popularidade do Bolsonaro pode melhorar também. Tem riscos. Tem 2 riscos. Inflação, os preços estão subindo adoidado. Olha a energia, olha a gasolina, olha os produtos no mercado, tá tudo subindo. Isso aí a população também não gosta. E energia. Será que vai ter apagão nesse país? Será que vai ter racionamento? Isso também pode ser um problemaço, porque a questão ambiental está cada vez mais séria. A gente não estava preparado e segue não estando preparado para isso. Então são coisas que podem botar ele em risco. Mas, do ponto de vista da economia, das pessoas que estão tomando emprego e tudo, a tendência é que esteja melhor que agora. Então, se tiver um clima de otimismo no ar, ele pode se beneficiar muito disso. Eu não diria que ele já perdeu, não. Pelo contrário, ele tem chances reais. O Bolsonaro sempre tá aí, né? A questão dessa... Agora, o justo não é que ele perca nas urnas, ele é um criminoso. O justo é que ele pague por isso, perdendo o mandato e depois indo pra cadeia. Não só que ele perca nas urnas. Eu espero que os políticos do Congresso minimamente façam o seu papel e não tolerem que o mandato mais criminoso da nossa história chegue ao fim. Criminoso que não só com relação ao dinheiro, embora também com dinheiro, mas com relação às vidas humanas. Isso é intolerável. O impeachment impede, desculpa a minha ignorância, mas o cara quando sofre impeachment, ele não pode concorrer na próxima eleição. Exato. É 8 anos? A da Dilma mudaram isso. É então 8 anos ou 4? Seria 8 anos. 8 anos, né? Na Dilma mudaram isso, sei lá, porque o STF resolveu inovar e disse que não. Ela perdeu o mandato, mas poderia concorrer depois. Mas em tese perde. Fica inelegível por 8 anos, é o que aconteceu com o Collor. E por que até agora não foi protocolado que fala? Algum impeachment sobre ele? Tem um monte de pedidos, porque os crimes não faltam. Agora, é o crime de responsabilidade, né? Não precisa ser um crime comum. São condutas que se um mandatário, um presidente ou outro mandatário tiver, assim, é incompatível com o cargo. Por exemplo, acusar outros poderes, enfim, uma série de coisas que o Bolsonaro fez. Incitar a violência popular. Ele tá tudo na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele é um aliado do Bolsonaro. Mas não porque ele seja um amigão também. Ele pode perfeitamente virar casaca e trair, mas para isso vai ter que estar no interesse dele. E no momento atual, ele e uma grande bancada do Congresso, chamados partidos do Centrão, é muito mais interesse deles ter um presidente fraco, que abre cada vez mais as pernas, os cofres, os cargos, tudo para os políticos do Centrão, tudo que eles quiserem, eles têm. É muito melhor isso do que entrar na coisa do impeachment, sabe-se lá como é que vai ser depois. Então, tá confortável pro Centrão agora. Tá confortável, eles não vão querer mudar. Eles só vão querer mudar se houver pressão popular forte em cima deles. Mais confortável e até agora não tem. O Bolsonaro do que o Lula. Não, eles negociam com o Lula também, mas mais confortável o Bolsonaro do que toda a reviravolta. O que vai ser do Mourão? Não sei. O Mourão. Você acha que com o Mourão eles teriam diálogo? Possivelmente, mas acho que ainda é melhor você ficar com o que você sabe que tá bom do que pular pra uma coisa que talvez seja bom. Tá muito enfraquecido. Isso pro Congresso é ótimo. Bolsonaro abandonou qualquer ideia, ilusão que alguém tivesse que o Bolsonaro queria transformar alguma coisa. Meu amigo, eu espero que agora você já tenha abandonado, porque não vai mudar nada. Vai ser mais do mesmo ao quadrado. Assim, combate à corrupção, isso aí já jogou no lixo desde o dia 1 do mandato. Agora, mesmo a parte econômica, o que está acontecendo de positiva e de reformas? Não tem nada. Nova política, não sei o quê, nada. É só as mesmas... Quem são os amigos do Bolsonaro agora? Esse Arthur Lira, Roberto Jefferson, corrupto de velha data, Fernando Collor de Mello, também tá aliado dele. São esses, cara. Se era isso que você queria, parabéns, você conseguiu. Se não era isso, considere que é a mudança. Acabou retrocedendo, tá? Total, porque são políticos antigos, total. né? Todos esses citou.
Ô, João, eu li sobre você e descobri uma coisa legal pra caramba, que você participa de um movimento chamado Students for Liberty, alguma coisa assim? Eu já fui desse movimento, isso. Queria que você explicasse. Ele é... Porque eu gostei dos ideais. Legal. Eu acho que eu aplaudo e apoio até hoje. É do chamado, eu diria, movimento liberal brasileiro. Que é o quê? Pessoas que acreditam na liberdade individual. Na liberdade, seja econômica, de empreendedorismo, de trabalho, mas também liberdade em todos os campos da vida, de suas relações pessoais, do seu lazer, do seu consumo, enfim, que as pessoas possam, o máximo possível, ter nas suas mãos o direito de escolher sobre as suas próprias vidas, né? A regra básica do liberalismo é a seguinte: cada um tem a máxima liberdade possível de escolher sobre a sua vida, na medida em que seja compatível com a igual liberdade dos outros. Então essa é a máxima que tem, é óbvio. Na vida real, a gente está se interferindo o tempo inteiro. Você vai precisar de regulações de uma série de jeitos. Mas, na medida do possível, deixar as pessoas serem donas da sua própria vida e escolherem suas crenças, seus relacionamentos, sua vida, seu trabalho e tudo mais. E eu fui parte desse movimento, até militância liberal no Brasil, inclusive enquanto jovem. Comecei na faculdade. Depois da faculdade, eu até estava trabalhando junto a movimentos estudantis, como esse chamava Estudantes pela Liberdade. Mas existe um movimento americano que é o Students for Liberty, e daí tinha aqui que era o Estudantes pela Liberdade. Até depois de eu ter saído, inclusive, teve problemas jurídicos. Hoje em dia o negócio chama Students for Liberty Brasil. Não é o melhor nome para um movimento brasileiro, né? Vamos combinar que não é a melhor escolha. Mas é que a marca Estudantes pela Liberdade eles perderam, enfim, mas não escolheram outro nome. Mas eu não participo mais, eu não sou membro também mais disso, eu só acompanho de longe. Mas fazem um trabalho interessante. Eu acho que às vezes, dotado de um radicalismo ou de um idealismo meio exagerado, mas próprio da juventude também, então para mim isso não é problema. Não tem socialista radical na faculdade? Tem. Não tem, portanto vai ter liberal radical também. Por que não ter liberais utópicos e libertários também radicais na faculdade? Mas acho que também a pessoa com o tempo vai amadurecendo e vê que a vida não é tão simples assim e que todos esses movimentos, por mais que às vezes contribuam coisas boas, também tem coisas que estão equivocadas, tem ideias que simplesmente não funcionam tão bem assim na prática. Mas valorizo, acho legal que tenha, e são pessoas, acho que tem pessoas muito boas envolvidas nisso, sabe? Pessoas que não têm medo de pensar por conta própria, porque estão contra dogmas políticos muito fortes, às vezes no ensino superior. A esquerda é forte, sim, no ensino superior. A esquerda até corporativista, ligada aos partidos do Brasil, é muito forte. Então, a gente tem coragem de ir contra isso, mas tem coragem também de ir contra dogmas religiosos do outro lado. Então, são pessoas que buscam cultivar essa liberdade individual até para si mesmos. Então, eu aplaudo e valorizo. Com também críticas que eu tenho. Hoje em dia, eu não sou mais um militante do movimento liberal brasileiro. Acho que fez parte da minha trajetória, mas eu também olho com um olhar crítico sobre isso também. Já pensou em um dia se candidatar a algum cargo? Eu já pensei, mas eu concluí que não é pra mim, viu? Eu concluí que Você pensou em qual? O mesmo motivo do Luciano Huck? Pô, será que... Eu não tenho a casa em Angra dos Reis ali. Ainda você não tem, né? E nem o Domingo na Globo. O que eu tenho é mais modesto. Ah, já sei. Ele tem medo de perder a Angélica. Não é a questão material que fala tão alto pra mim. Acho que nem pra ele. É mais questão de vida dele. Tudo, mas pra mim é outro ponto, né? Até que toca. Que é... Eu sou um intelectual, sou alguém que pensa, tô dando opiniões, discuto, acho vivo para isso, acho muito importante, tô escrevendo um livro, enfim. E para alguém que tem a pretensão de ser ou já é um intelectual discutindo no Brasil ou em qualquer sociedade, você tem que ter sua liberdade, né? Sua liberdade de falar o que você pensa. Total. Né? E para poder criticar, para poder estar realmente acima dos grupos políticos. Senão, você tá ali fazendo propaganda, né? Eu não quero estar ali pra fazer propaganda de alguém. E para você estar acima dos grupos políticos, você tem que, em larga medida, estar fora da política. Porque se eu estou na política, imagina se eu sou candidato. Eu poderia ser candidato a deputado, já considerei isso. Não vou ser, tá? Vocês Qual não o mínimo verão de meu nome votos nas urnas aqui para São Paulo? Você ia ter meu voto. Eu até vi isso porque eu já trabalhei em partido político, mas eu já esqueci também. São dezenas de milhares de votos. Não, mas é difícil. Ali pro Imbu, eu vi que eu tenho um amigo que já foi deputado, não, vereador. No Imbu ali é... Ah, não, daí sim, mas a política local da cidade... É o mesmo salário? Não é o mesmo salário. Tá, não. São Paulo paga mais, né? Pergunta de leigo. Não é o mesmo salário. O vereador ganha muito menos. Não, de vereador do Imbu, vereador para São Paulo. Também é diferente. Cada cidade tem o seu valor diferente. Ah, sim, tá? Entendi. Mas além disso também, na política local, qual que é o difícil? Não é a quantidade de votos, mas é que todos os votos ali já tem.
É o médico que já é o candidato, sempre é reeleito, é o cara que é o dono da empresa. Já tá tudo mapeado nas cidades. É muito difícil você furar e não é difícil entrar alguém ali, né? É difícil entrar alguém novo, porque já tá tudo mais ou menos dentro dos conformes. Não é impossível, mas é difícil. Então, qualquer eleição é um grande desafio. Até para conselho tutelar, a eleição não é trivial. Toda eleição tem o seu grande desafio. Agora, por que eu não entrei? Porque daí eu perco a liberdade. Se eu sou um candidato, eu tenho que pensar, opa, isso que eu vou falar, me ajuda ou me atrapalha para eu me eleger? Isso que eu vou falar, ajuda ou atrapalha os meus aliados? E daí esse tipo de cálculo já muda muito a sua liberdade de se posicionar sobre as questões. Né? Tem muita gente que acredita que o cara, para ser político e se eleger, ele vai ter que abrir concessões, vai ter que fazer alianças, até com pessoas que ele não concorda. Bom, a gente vê o caso do Temer ser o vice da Dilma. Vai ter que, mas peraí, Japinha, mas isso eu não acho um lado ruim da política. A política precisa disso. Olha o Brasil. O Brasil é um país de 210, 220 milhões de habitantes. Gigantesco. Muito plural de ideias. Muito plural, com interesses de regiões diferentes, ideias diferentes. É gente muito diferente. Se não tiver representantes que saibam trabalhar juntos, isso aqui não tem a menor chance de dar minimamente certo. Tá? E o que é trabalhar juntos? Trabalhar juntos é saber o que é prioridade minha e o que eu vou lutar até o fim. E o que eu acho importante, mas eu estou disposto a negociar. Você precisa disso. Se os políticos não negociam no Congresso, é uma briga de grito. E ninguém faz nada, fica tudo travado, nada acontece. A gente tem visto muito isso. Teve um pessoal que falou que não ia negociar de jeito nenhum. Mas o que me preocupa não é a negociação. Negociação vai ter que acontecer e é bom que aconteça. Certo. Meu problema é os termos da negociação. Os objetivos. Os objetivos e os termos. O seu objetivo... Boa, os objetivos também. O seu objetivo é o interesse do seu partido só? É só o interesse da sua classe? É só porque eu represento o sindicato dos subprocuradores, não sei o quê. É só isso? Ou você está pensando no Brasil também? Ou seu interesse é só no meu partido é tal, eu quero dinheiro para o caixa do meu partido. É só isso? Ou você está pensando também num país, no bem comum, num país que funcione, em propostas que vão melhorar a vida de todos no longo prazo? Essa é a primeira pergunta. E segundo, quais os termos dessa negociação? Você vai negociar em cima de proposta? Olha, eu acredito nisso, você acredita naquilo. Mas espera aí, a gente tem esse objetivo em comum, né? Por que a gente... Você cede um pouco, a gente vai conseguir isso que você quer, eu garanto isso, mas isso aqui você me garante. Vamos chegar num pacote que não vai ser nem o meu ideal, nem o seu ideal, mas que vai ter alguma coisa boa para todo mundo, para as causas que a gente acredita. Essa discussão, para mim, é essencial. Muito diferente dela é a discussão. Não, eu quero esse cargo aqui porque eu quero controlar esse fundo, porque esse fundo vai dar dinheiro para os meus partidários distribuírem esse dinheiro na política de saúde lá do estado deles, e com isso a gente vai garantir a boquinha do nosso partido. Esse tipo de negociação é o que domina no Brasil, e esse é muito ruim. Um pouco disso sempre vai acontecer, mas ele não devia dominar desse jeito. Olha essa tal da privatização da Eletrobras. Eles chegaram a dizer que a empresa privatizada vai ter que contratar energia de termoelétrica de uma certa região de Rondônia, eu não sei o que. É um negócio feito para dar boquinha e agradar interesses locais. Assim, é a perversão, é a prostituição de uma proposta. Você pode ser contra a privatização, você pode ser a favor da privatização. Vocês vão debater os méritos, isso é uma coisa. Outra coisa é você transformar essa proposta num jeito de ajudar uma série de interesses que não querem dizer a que vieram, querem ficar nas sombras. Interesses particulares, né? Interesses particulares que são quem está dando as cartas. Daí mesmo quem é contra e quem é a favor vai ter que dizer, opa, peraí. Ok, eu sou a favor da privatização, você é contra, mas acho que nós dois podemos concordar de que a discussão da privatização não devia ser decidida ela é mais ampla só do por que interesses particulares que querem ganhar um dinheirinho aqui ou ali. Não devia ser esse o critério para decidir. Então isso precisa mudar. Isso precisa mudar na política. Privatização dos Correios. Você é a favor? Cara, eu teria que ver. A princípio, sim. Eu acho que é um tipo de serviço que você, hoje em dia, não tem justificativa de ser só o poder público e ainda mais de ter um monopólio de certas coisas, certas contas ou outro tipo de correspondência que tem que chegar para você e que garante para ele uns envios. Eu acho que deveria ter mais concorrência. Eu acho que poderia ser uma empresa privada, mas com uma coisa. Sendo público ou privado. Tem lugares em que não faz sentido econômico para uma empresa mandar uma carta, porque não vai ter lucro. Sim. Teria que cobrar demais em lugares que não podem pagar. Mesmo se for privatizado, vai ter que ter as garantias de que ninguém vai ficar sem acesso à correspondência no Brasil. Mas veja só, porque o estatal garante, né? O estatal não garante. Hoje em dia, com o estatal, tem gente que não tem acesso a correio nesse país. Então, eu estou disposto a discutir diferentes modelos. Eu não sou contra
Por princípio, eu não sou contra nem o estatal nem o privado. Estou disposto a discutir diferentes modelos. Mas eu quero saber que o dinheiro que o Estado investir, vai ter que investir, vai ser bem utilizado, ou que a empresa investir, vai ser bem utilizado e vai levar o serviço da melhor maneira possível às pessoas. Eu acho burro você ser dogmático. Isso, eu defendo a privatização dos Correios de qualquer maneira. Cara, se me mostrarem por A mais B de que não tem modelo econômico possível que vá permitir que o Correio faça aquilo que ele precisa fazer, garantir que todo mundo possa mandar carta, então mantenha-se estatal. Mas sendo estatal, será que não dá para ser mais eficiente? Será que não dá para ter mais concorrência de outras coisas? Enfim, uma série de medidas aí. O Correio é uma empresa que ele dava muito prejuízo, né? Mas ele aprendeu a dar lucro nos últimos anos, incorporando agências do Banco do Brasil, enfim, fazendo uma série de coisas que deu uma renovada na empresa. Mas o serviço básico deles, de entrega, de encomendas, de pacote, de cartas, na minha sincera opinião, é muito ruim nesse país. Eu gostaria de ver o melhor. E não é barato, hein? E nem uma porcaria de um cartão de crédito eles aceitam. Então, você custa 80, 90, 100 reais, eu tenho que estar com dinheiro ali para pagar. Às vezes muito mais do que isso. Então, sinceramente, acho que tinha que ser muito melhor do que é hoje. Agora, será que dá para ser muito melhor sendo público? Se der, pode ser também. A gente estava falando de você, talvez, que você já disse que não vai concorrer a nenhum cargo político. Tem alguns políticos, a gente citou alguns, né? Que você citou a Marina e tal, que você admira, que você fala, pô, esse cara aqui, eu tenho, se não plena, mas bastante confiança que esse cara é honesto, esse aqui. Eu acho que alguns não que a gente só falou como hoje, político, mas como pessoa, né? eu vou falar de alguns que a gente Na já política falou é mais e difícil. de alguns outros. É. Vou dar alguns exemplos e vou tentar ser bem democrático em vários partidos aqui. A Marina Silva é um exemplo claro. Eu acho que o Eduardo Leite, que a gente mencionou, governador do Rio Grande do Sul, tem sim dado, pelo menos, eu conheço um pouco de longe, mas me parece, tem ótimos resultados, é um cara muito sério. O Geraldo Alckmin em São Paulo. E também deputados, por exemplo, a Tabata Amaral, essa jovem deputada aí que está fazendo a diferença em Brasília. O Kim Kataguiri também acho que tem dado sinais de maturidade. Tem do Partido Novo, você tem o que é um partido liberal no qual eu inclusive trabalhei. Uma época da minha vida fui funcionário do partido. Tem o Thiago Mitrô, que é um cara sério, bem idealista, mas é um cara sério, honesto. Tem o Vinícius Poit. Você tem deputados estaduais pelo Brasil que eu acompanho também, que acho que são pessoas... Acho que existem pessoas sérias na política. Suplicy, você gosta? Eu acho que ele é íntegro. Mas eu acho também que ele tá muito preso numa coisa só, assim. Ele não... A questão do PT... Da renda universal, da renda básica de cidadania e tudo. Talvez Ok, ele uma não possível evoluiu proposta. com o tempo, né? Mas você não pode ficar só martelando uma ideia só isso o tempo mesmo. inteiro. Tem que ter mais coisas, tem que fazer mais coisas, tem que agir. Então, acho que ele é íntegro, é honesto, mas não... Ele não é luta alguém por causas boas. Exato, luta pelas outras. Teve seu momento de muita importância na política brasileira, agora ainda representa muitas coisas, mas também não é alguém que eu vejo assim como, nossa, um cara dinâmico, que eu vou realmente apoiar. Uma revolução, né, meu? Não vejo vindo dele. É mais do mesmo. Também é uma pessoa, me parece íntegra. Eu não conheço bem o mandato dela aqui na prefeitura para avaliar para você, mas muita gente fala muitas coisas boas, né? Eu gosto. E me parece uma pessoa séria, assim, não é alguém que eu respeito, alguém que tá aí, tá na luta, né? Tá idosa também, mas tá na luta, na linha de frente ali. Incrível, né? Quem mais? Bom, enfim, semana que vem a gente vai entrevistar o Fernando Holliday. Pô, interessante, hein? Ele é Tem outro alguma que... opinião sobre ele aí? Cara, eu já achei alguns discursos dele uma coisa, assim, horrorosa. Assim. O cara era estridente pra caramba, briguento, assim. Mas já conversei com ele também, já em outras ocasiões. Me pareceu alguém centrado, alguém que quer melhorar. Agora, faz tempo que eu não converso com ele, mas as últimas entrevistas que eu vi dele, pô, o cara tá amadurecendo também. Eu vi tá? o pessoal da direita falando, o Holliday tá indo pra esquerda. Eu vi muita gente falando porque isso. ele era tão estridente, de uma coisa meio radicalzinha de direita, que a moderação dele agora parece que seria uma ida à esquerda. Não sei se ele de fato vai pra esquerda mesmo. Ele tá buscando se Ele saiu do MBL. Saiu do MBL. Enfim, tá reposicionando muitas coisas, porque ele era muito... Eu acho que as militâncias identitárias no Brasil, o movimento negro, LGBTs, feminismo, todas essas, tem muitos excessos, tem às vezes um discurso radical que acho que erra a mão, agressivo pra caramba. Mas acho que só negar isso e acusar isso é também perder de vista que esses problemas existem, são reais. E, pô, o cara é um vereador de São Paulo, negro, homossexual ou bissexual, agora tá namorando uma mulher, mas bissexual, LGBT. E tudo que o cara tem pra falar desses temas é batendo em quem tá tentando mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, não dá, né, meu? Acho que faltava um pouco ali, assim, de reconhecer que, pô, esses problemas existem e exigem também soluções políticas. E acho que ele está passando um pouco por essa
por essa conscientização. É uma transição da vida, né? Pois é. E todo mundo muda. Se eu for olhar para o que eu acreditava há 10 anos atrás, nossa, como é, é normal mudar. Não é mérito. Né? Não é mérito. A pessoa, eu defendo exatamente. Aqui, ó, tô desde os anos 70 no movimento punk, não mudei 1 centímetro até hoje. Cara, isso não é mérito nenhum. Tá segue em frente, na atualiza, Woodstock. melhora. Então tem que evoluir, tem que melhorar. Se a pessoa tá viva intelectualmente, ela tá mudando de ideia também. Quem não para de mudar é porque morreu. As ideias vão mudando, né? A sociedade vai mudando, as pessoas. Os problemas são outros, a sociedade é outros. outra. A sua integridade, a sua sinceridade, mantenha. Mas ela vai se efetivar, se concretizar de 1000 maneiras diferentes ao longo da sua vida. E vai melhorando também, né? Eu olho lá e falo, nossa, nesse momento aqui me portei de uma forma, adotei uma posição que eu acho que eu realmente estava equivocado. Vamos melhorar, vamos sempre buscando a melhora. Ó, essa questão do dólar, que subiu pra caramba, meu. Agora deu uma caída. Não, deu uma caída. Mas tá alto. Não entendo muito, mas eu ouvi falar que deu uma caída porque o Bolsonaro ficou quieto. Você acha que conta muito isso ou não tem nada a ver? As falas bestas do presidente ou coisas que acontecem, que impactam, elas impactam um dia, algumas horas. Assim, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas o movimento ele tem causas mais estruturais também, eu acho. E daí não é tanto uma besteirinha ou outra que o Bolsonaro fale que vai mudar tanto isso. Ele parar de falar reduz a instabilidade. O quanto o movimento varia de dia a dia. Isso reduz um pouco. Mas o movimento mais sustentável, de longo prazo, eu acho que tem questões mais profundas que estão por trás disso. E que não é tão fácil assim mudar só falando uma coisa certa ou errada. Você esperava mais do Paulo Guedes para controlar pelo menos essa alta aí do dólar? Ou a economia do país, né? Específico para isso não, porque não é papel do governo, na minha visão também, controlar onde vai estar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é isso, quantos reais compra um dólar. O governo e o Banco Central, na verdade, ele tem um papel de estabilizar isso, fazer com que esse movimento se dê de forma menos errática, com menos altos e baixos, mas de alguma maneira isso vai acontecer e não está tudo nas mãos nem do governo nem do Banco Central. O que me decepciona no Paulo Guedes é que ele cada vez mais se mostrou alguém disposto a se curvar perante o projeto do presidente, sem conseguir... Não sabe se impor, né? Sem conseguir emplacar a sua própria agenda. Então ele é alguém que sacrificou aquilo que ele trazia, que acreditava, que não era perfeito. Tá? Não era perfeito. Eu acho que faltava, por exemplo, o olhar social no Paulo Guedes. Mas tinha também uma visão de mudanças importantes para o Brasil. Mas sacrificou muito isso em nome do quê? Em nome de conseguir alguma outra coisa? Não. Em nome apenas de continuar ali, na posição de ministro. E de continuar no poder. Mas esperava mais. Você acha que ele tem alguma pretensão política? Acho que não. Acho que depois dessa ele vai curtir a grana nunca dele. Mais. Né? Acho que nunca mais. Eu acho que... É que ele queria deixar um legado pro Brasil. Não deixou até agora. Não deixou. Eu acho que nem vai deixar. Questão de... ele tentou, né, deixar um legado, mas não vai dar muito certo, né? Tentou naquelas também. O Bolsonaro fez um marketing bom pra ele, né? Meu posto Ipiranga. Que marketing? Sei lá. Pro povo, mas pra ele não. Ele devia saber. Como é que ele não sabe? Ele devia saber. É que ele quis por vaidade, falou, agora o poder vai estar nas... Isso é uma tentação que os liberais sempre... A vaidade e o ego, né? Com o poder nas mãos eu vou revolucionar isso aqui. E não é fácil, não é simples. E quem está do seu lado vai ser o primeiro a te trair. Vai ser o primeiro a pisar em cima de você. Então ele viu isso. Isso é uma tentação dos liberais. Porque o liberalismo, isso é engraçado, liberalismo econômico, essa coisa da liberdade individual, acabar com um monte de amarras do Estado, do governo, muitas vezes é uma pauta impopular. Então a tentação de muitos liberais na história foi sempre, mas e se eu conseguisse chegar direto no rei? Ou direto no ditador? Ou direto no presidente? Daí eu ia conseguir sem precisar convencer as massas, porque é difícil, o liberal é super racionalista, intelectual, também é um discurso que, as pessoas se cansam em 1 segundo, não querem ficar discutindo economia. Então é difícil você se valer no voto, no majoritário ali, ter as massas do país querendo a sua agenda liberal. É mais fácil chegar direto lá em cima. E para chegar direto lá em cima, a tentação é quanto mais autoritário tiver lá em cima, mais fácil para mim, porque daí eu vou conseguir. Mas não conseguiram nem na França, antes da Revolução Francesa, e nem no Brasil de Paulo Guedes e Bolsonaro. Grande Bolsonaro aí, Japinha. Vocês votaram no Bolsonaro aqui? Não. Você votou em quem, Japinha? Voto secreto. Mas eu votei na Marina. No segundo turno? Na segunda eu tava tocando, até essa desculpa. Os caras é sujo, velho. De verdade. Joel, você votou em quem no segundo turno?
Voto é secreto, meu amigo. Voto é secreto. Voto é secreto. E você votaria em quem no segundo turno aí, Ciro e Lula? Ciro e Lula, eu acho que eu daria chance. Eu daria chance pro Ciro Gomes, sim. Eu também, meu. Você é simpatizante do Ciro? Eu gosto de muitas coisas dele, das ideias principalmente. Eu discordo de algumas posturas. Você acha que o Ciro só é mal compreendido? Não, acho que ele faz questão de gerar muitos problemas que ele tem. Ele gosta de causar. Não, questão que você falou, que o pessoal às vezes não entende o vocabulário dele. Mas é que ele fala meio enrolado também. Ele tem lábia, lábia, ele fala né? pra tentar enrolar? Ele enrola muito. Ah, entendi. Quanta coisa Agora ele eu entendi. não inventa na hora. Porque ele é um cara inteligente, ele sabe, ele fala, ele enrola bem. Mas, então acho que ele... E se eu for, hoje em dia, se eu pegar as visões econômicas dele eu for avaliar, eu discordo de muita coisa que tá ali. Mas ele como ministro e depois como governador também foi um cara sério. Me parece que foi sensato. Não foi o... Acho que dá pra dar... Se a opção for entre ele e Lula ou entre ele e Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Daria chance aí. E acho que ele ganha. Concordo. Se ele chegar no segundo turno, ele ganha. É o difícil pra ele e pra todos os outros da tal terceira via chegar no segundo turno. Disputar com Lula, né? Porque a rejeição é muito grande dos dois líderes. Os dois líderes têm muita rejeição. A questão é qual desses dois você vai tirar do segundo turno pra chegar lá. É difícil, né, meu? Tá muito difícil. Agora, se o Bolsonaro cair antes, não, mais fácil também. Aí vai ter a terceira via mais acessível. Questão de popularidade, eu acho que o Lula leva. Por mais que eu ainda preferia ver o Ciro à frente. Eu acho que no segundo turno o Lula perde de algum outro cara. Não, se fosse ele ou o Ciro. Eu acho que ele perderia. Pro Ciro? Eu acho que ele perderia. Amém. Porque todo mundo quer votar no Bolsonaro agora, acho que a maioria deles não vai votar no Lula no segundo turno. Vai votar em quem tiver contra, vai votar no Ciro. Muita gente que votou no Lula também não vai votar no Lula também. Exato. Muita gente que votou no Lula no passado poderia votar contra, exato. Certo. Já chegou a ter alguma conversa com eu vou falar, né? O jeito que ele gosta de ser chamado, o velho da van? Cara, eu tive com ele num programa Pânico da Jovem Pan uma vez. O cara é malucaço, né? Não para de falar, tudo... Ele tem pretensões de presidência, viu? Será? Acho tem, ele falou, ele soltou. Ah, é? Então eu não li, eu li alguma coisa. Bom, ele tem uma pretensão. O cara é maluco esse ponto, mas acho que não levaria, não. Acho que ele já tá cansando também, viu? No começo eu achava engraçadinho, agora é... Enfim, vamos ver. Ele começou a levar agora, a sério. O cara é um empresário de sucesso aí também. Fez o trabalho, achou horroroso aquela estátua da liberdade em frente de cada loja. Negócio caiu esses dias, pra caramba, caiu. Foi sinal divino de que aquilo lá não tá certo. Caiu ou derrubaram? Caiu sozinho. Mas o cara é um empresário, pô. O cara vende sucesso. muito. Ele contrata, emprega milhares de pessoas. Então tem seu mérito como empresário também. Agora, o cara pode ser um grande empresário e ser assim, uma ameba na cabeça política, nas ideias. O cara defendeu o ditador no programa que eu tava. Ele falou, não, no Sério? Chile, que tem uma ditadura assim. Se a nossa ditadura foi cruel e brutal, a do Chile, do Pinochet, foi 10 vezes pior. O Pinochet, ele defendeu o Pinochet. Defendeu o Pinochet. O cara tá em outra. Aí é complicado. Tá nem aí. Ele tá pensando no ganho dele, no lucro dele. Isso não dá também. Eu não admiro um empresário que pense só no seu. Ainda mais um cara de tanto sucesso, tanta riqueza. As pessoas que estão em cima, elas têm essa responsabilidade de pensar no país também, seja qual for a posição delas, político, imprensa ou empresário. Quando chegou a pandemia, a quarentena, o que ele falou? Se fechar minha loja, eu demito todo mundo. Aí ele fez vídeo lá com um monte de funcionário, ó, todo mundo vai ficar sem emprego, não sei o quê. Na primeiro solavanco, na primeira dificuldade, o cara bota os trabalhadores dele na linha de frente do pelotão. É isso mesmo. Qual foi a postura da Luísa Trajano, uma empresária do varejo maior, inclusive, do que o velho da van? Diz, não, peraí. A Luísa Trajano é do quê? Ninguém vai ser demitido. Magazine Luiza. Ninguém aqui vai ser demitido assim. A gente vai ter um jeito, a gente vai tentar o máximo possível garantir. Para mim, essa postura diz tudo sobre a diferença entre dois empresários. O que é um empresário que só tá pensando no lucro dele? E, cara, o cara tem talento. Ele consegue ir atrás do lucro dele, consegue vender, empreendedor e tudo. Mas só pensa em si. Se tiver que poluir e puder, se ele puder impunemente, nem pensar no assunto. Se puder explorar a mão de obra ao máximo, já vai sem nem pensar no assunto. Se puder detonar o que seja, vai fazer, porque ele só pensa no dele. E outro que também pensa no seu, mas está preocupado também com o seu entorno. Para mim, isso é fundamental. Se todo mundo só pensar no seu interesse... Tem ultraliberais que gostariam disso, né? Não, todo mundo só pensa no seu interesse. Eu tenho certeza, isso não funciona como sociedade. Isso destrói uma sociedade. Porque, inclusive, os políticos também só vão pensar no seu interesse e a gente tem o quê? O Brasil de hoje. É ser todos contra todos. Ser todos contra todos. Não dá pra ser assim.
Pô, em São Paulo, como é que você tá vendo aí? Prefeito, governador... Olha, É porque o pessoal fala muito só da presidência, mas, meu, e os estados? Estão deixando meio que de lado. A gente discute menos, mas os estados e os municípios fizeram muita coisa. Olha o que o estado de São Paulo fez para buscar a vacina. Era todo dia aquele criminoso de Brasília falando que não ia comprar vacina, que não queria vacina, que a vacina da China ele não ia comprar. E mesmo assim o João Dória, governador, foi atrás, manteve o contrato com o Butantan, manteve a pesquisa. O Bolsonaro comemorou quando morreu um voluntário da pesquisa da vacina. O cara comemorou. É um ponto do Bolsonaro, não sei o quê. O governador continuou, vamos atrás, vamos trazer a vacina. No final, Bolsonaro viu que, opa, São Paulo, se não fizer nada, São Paulo vai vacinar, eu não vou fazer nada. E daí o Bolsonaro foi atrás da vacina. Mas ele foi por pressão do estado de São Paulo. E se eu não me engano, coincidiu com a época que a questão do Lula ser elegível de novo foi assinada e aí ele... Também viu, opa, a vida tá difícil, não sei o quê, vamos atrás. Vamos atrás da vacina. Aí que ele correu atrás. Então veja, olha, um estado que fez a diferença. Vários governadores tentaram de diversas maneiras lidar da melhor maneira possível. No Rio Grande do Sul, no Maranhão, com Flávio Dino, exemplo, que é um cara sério também. Teve erros meio, nossa, teve, inclusive em São Paulo. Acho que as escolas no Brasil inteiro ficaram fechadas tempo demais. Eu acho que teve medidas da cidade também que foram erradas, tipo fechar rodovias ou grandes avenidas num dado momento não serviu para nada, só gerou caos. Todo mundo errou e errou bastante nessa pandemia, porque é um novo. Ninguém sabe como tinha mais de um lidar século com o que novo. não tinha uma pandemia desse tamanho. Então você vai descobrindo. Errar, tudo bem. Mas eu quero que esteja se corrigindo e tentando acertar. Se está fazendo isso, e daí acaba acertando também. Acaba acertando. É o exemplo do estado de São Paulo. A vacina, agradeçam ao esforço do... Ninguém gosta do governador de São Paulo. O João Dória, assim, ninguém gosta. Mas, ó, trouxe a vacina. Então, algum mérito ele teve, viu? Você ainda é de acordo do jeito que ele está administrando essa pandemia em São Paulo? Que nem... Eu sou dono de bar, balada. Até às 9 horas da noite só eu posso ficar aberto. Você tá no setor mais prejudicado. Pior que você, só show, né? Casa de show e cinema. Vai fazer 2 anos agora que a gente tá fechado. Entendeu? Então, assim, essa questão da administração dele, você é a favor? Mas fala pra mim, se pudesse, ó, pode fazer a balada. Você faria? Faria. E se soubesse que isso fosse matar pessoas? Meu, vai matar um monte de gente, isso que é o problema. Mas eu também não vou ser hipócrita. A gente não vai ser hipócrita. Pô, se você pudesse fazer um show, se você pudesse, é a sua pergunta. Se você pudesse, faria? Faria. Se você pudesse fazer show, faria? Faria. Mas não podemos. Então, sabe o que eu acho? Se pudéssemos, faríamos. Tudo bem, mas mesmo sabendo que ia morrer centenas aí não de pessoas. Faríamos. Se fosse morrer, você não faria. Então, essa é a questão. Acho que tem que se encontrar quais são os jeitos que permitam, no melhor jeito possível, que algumas coisas vão reabrindo e aconteçam, ainda que com restrições. Eu acho que há uma busca no estado de São Paulo, uma busca por isso, porque ele podia ter decretado fase roxa de novo, sei lá, fecha tudo, e na medida do possível manter uma coisa aberta, o restaurante, o bar. É uma droga até as 9. Se pra mim como consumidor já acho ruim, porque 9 é cedo pra caramba. Era até as 8, agora imagina até pra as empresário. 9. Imagina pra empresário que tá de bar ainda, que tá perdendo, porque bar você não vai pra ficar até as 8 da noite. Não. Então imagina o quanto mesmo restaurante, né? O cara mesmo restaurante. Correndo pra... Mesmo restaurante. Mas então eu sei que não é nada fácil. Agora, o gestor público ela tem essa responsabilidade. Ele sabe que alguns empresários vão buscar o melhor. E vão buscar, de alguma maneira, a segurança das pessoas também. Ele sabe que outros não. Mas eu vou outros não estão nem aí. Existe gente que não tá nem aí também, cara. Isso existe. Então, vou te passar a visão de empresário. O pessoal só fala assim, vamos fechar, colocaram a lei para fechar. Beleza. Mas ninguém colocou uma lei para falar pro dono do estabelecimento, até para ajudar ele. O meu estabelecimento é alugado. Para ele diminuir o valor com certeza. de impostos ou de aluguel, se também já é terceirizado, alugado. Não. Uhum. Então, assim, o que acontece? Eu tava no estabelecimento que eu pagava 15 mil por mês. O cara que me alugava, ele pagava 20, que era terceirizado. Então, eu pagava 15 para ele pagava 20 para a imobiliária. Uhum. Então, o que acontece? Não teve acordo, porque o dono, que é o que recebia 22 da imobiliária, ele teve que receber, ele falou que não fazia acordo, ele queria receber da imobiliária, queria receber do outro dono e queria receber de mim.
Então, assim, não teve. Só teve aquele negócio, vamos fechar. Mas não teve aquele acordo de falar, vamos fazer uma lei também para diminuir o imposto do cara, para ajudar o comerciante que tá alugando? Não teve nada. Ou congelar, atrasar aluguéis. Atrasar, que nem teve. Agora, deixa de eu falar uma carro coisa. teve, E de financiamento teve. E nesse ponto, o governo federal, o Paulo Guedes, lá em 2020, teve seu mérito. Porque ele criou duas coisas. Demorou um pouquinho, mas criou. Primeiro, o mais importante, era o auxílio emergencial para as pessoas. Sim. Para ninguém passar fome, que é Sim. o mais grave de todos. Segundo, fez linhas de crédito com o Pronamp para ajudar negócios. Eu não sei se você chegou a pegar algum crédito, alguma coisa, mas teve. Muito empresário pegou e ajudou muito a sobreviver sim. Em alguns dos piores momentos. Daí chegou 2021 e até abril não tinha feito absolutamente nada. Daí realmente quebrou as pernas de muita, mas muita gente. Eu sei que o estado de São Paulo teve algumas medidas nesse sentido, mas Mas qual é o nome muito desse menores. empréstimo que você falou? Era o Pronamp, né? Era o Pronamp, que é do governo É federal. que nem você acabou de falar. Será que ajudou a sobreviver ou só esticou a corda pra ele se enforcar um pouquinho mais tarde? Não, ajudou porque tá as até taxas hoje. eram baixas. É óbvio, isso não é que vai solucionar o problema, mas ajuda. Teve a questão do contrato de trabalho, que você podia... O trabalhador vem trabalhar menos e você vai pagar menos e ele vai receber uma parte do que equivale ao seguro-desemprego dele. Enfim, teve uma série de medidas aí para tentar, na medida do possível, olha, fechar em alguma medida era necessário. Fechou bastante. Era necessário. Se continuasse acontecendo balada e bar livremente, a gente estaria falando de 1 milhão de Já mortos. tinha passado de 1 milhão, certeza. Então Isso precisava fechar. Dado que ia fechar, ia precisar ter apoio financeiro para quem está fechado. Um pouco foi feito. Poderia ter sido feito melhor e de forma mais calibrada também. A verdade é que se tivesse comprado a vacina lá em agosto, Se setembro... tivesse vacina, não tinha, a gente ia estar agora em outra situação. Esse foi o pior de todos, porque de todas essas medidas econômicas, a mais importante era a vacina. A vacina era a coisa mais importante da saúde pública e era a coisa mais importante da economia também, porque o preço da vacina é muito mais barato do que o governo teve que gastar para manter a população sem Com passar auxílio fome, emergencial. Com auxílio, tudo mais. E a recessão, muito mais barato. A recessão, PIB, tudo. Então, a melhor medida econômica era comprar vacina. E o que o governo fez foi contra a vacina. Você acredita que já foi mal intencionado isso daí desde trás? Eu acredito que foi baseado num negacionismo de curtíssimo prazo, que só pensava, não, eu não quero gastar mais dinheiro, não quero pensar nisso, vai ter imunidade de rebanho, vai tomar cloroquina. Mas a desculpa dele Isso sempre pra mim é uma foi má o quê? intenção. Isso pra mim é uma má intenção. Agora, você está dizendo a corrupção na compra da Sim. vacina. Tem também. Porque a tem desculpa também. sempre foi o quê? Não, eu não vou comprar essa vacina que ela não foi liberada ainda pela isso Anvisa. sim, isso com certeza. Beleza, agosto, isso. Aí agora compraram 1 Sem bilhão em liberação de vacina que vacina. também não foi liberado pela Anvisa, Exato. mas compraram por baixo dos panos. Não, e outra. Falaram que era muito cara a vacina da Pfizer. Essa que eles compraram aí da Indiana era mais cara ainda. Então, os dois argumentos da Anvisa e do preço não tinha nada. Compraram e por que compraram? Por que teve pressão para isso aí ser acelerado? Daí sim, tava rolando corrupção. Eu não acho que o Bolsonaro criou esse escândalo de corrupção. Essa corrupção. Isso aí foi o aliado dele no Congresso, Sim, Ricardo sim, Barros. Parece que tem uns militares que podem estar envolvidos também. O Bolsonaro não criou isso. Mas tudo indica que o Bolsonaro sabia e não fez nada. Isso é crime também. Prevaricação, né? Os aliados deles, todo mundo sabia. Tudo passa por ele. Pois é. E nesse caso, ele diz, não tem como saber tudo. Tudo bem, você não tinha como saber tudo, mas o seu amigo pessoal, deputado federal, falou com você e disse que estava suspeito. Então você foi avisado. O que você fez? Se a resposta for nada, esse cara tem que ir preso. O que acontece aí? Ele consegue passar um pano pros filhos dele. Sempre Tipo, tentou, né? Defender os filhos das acusações. Tem um filho dele que é chamado de Willy Wonka, da fábrica de chocolate. Flávio, exato. Mais um gênio dos negócios aí, que lucrava... Nunca se viu uma loja de chocolate com tanto pagamento em dinheiro, né? Tanto sucesso. E o cara depositando ali os valores, o Queiroz, enfim. Todo mundo vê a óbvia corrupção do clã Bolsonaro, que não é de hoje. O cara comprou casa de 6 milhões de reais. Meu, Com no que meio salário? da pandemia. Que salário o filho comprou? Com que salário? Eu vi o pessoal fazendo contas. Faça Era as economistas contas, fazendo contas com o salário que ele recebe há anos e não batia as contas. É. E ele comprou e ele fez questão de mostrar pra todo mundo que ele poderia ter comprado e ficado quieto. O que acontece com os filhos dos nossos presidentes, né? Porque antes o O Lulinha... Lulinha também é outro gênio dos negócios. Ele Agora parece o que filho- não tem melhor escola de empreendedorismo do que um pai presidente da República Pois nesse é. país. Esse é sucesso garantido. acabar com a carreira política do pai, né? Gente, É isso aí, né? É isso, então. Vamos encerrar, Japinha. Vamos.
Queria agradecer muito a sua presença Caras, aqui. valeu pelo papo. Joel. Uma honra estar aqui, Japinha, Wagner. Valeu. Valeu pelo convite. E vamos lá. Esse tipo de conversa, eu acho que isso é essencial. Eu falei no começo da radicalização, né, da polarização das redes sociais, mas as redes sociais também permitem conversas como essas aqui. Acho que isso é parte da solução dos desafios que a gente enfrenta. Exatamente. Muito obrigado pelas suas opiniões, pelo seu posicionamento, que é importante para quem estiver assistindo aí. Né, Wagner? Presença ilustre aqui hoje. Não, pra mim é sem palavras, porque é um cara que eu sou muito fã, de verdade. Quando eu falei que eu marquei a entrevista com ele, até minha esposa falou, meu, eu tenho que ir lá conhecer esse cara. E ela conheceu através de mim, que tipo, todo dia de manhã eu ligo no Morning Show pra ver suas opiniões. Que legal. E ela começou a ver e concordar também. Ó, você fez ela mudar a chavinha, tá? Pô, boa, hein? Boa. Aí sim. Bom, cara, valeu então todos vocês pelo convite. E deixa eu deixar meu jabazinho aqui também. Lógico. Joel Pinheiro. Talvez alguns tenham me visto na Jovem Pan, né, no Morning Show, mas eu também tenho as minhas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Instagram e no Twitter. E tenho o meu canalzinho de YouTube também, Joel Pinheiro. Só digitar lá, você vai encontrar. Só descer ali, clicar no meu nome e assistir os vídeos. Muito bom, hein, Joel? Cara, muito obrigado de verdade aí por ter dado essa moral pra gente. Esse é o nosso terceiro programa, entendeu? Legal. Mas, ó, não é porque a gente convidou você hoje que não vai vir mais. De verdade, foi um papo da Assunto, hora. pelo jeito, vai ter bastante. Perfeito. Meu, As a portas- próxima vez aí eu vou estar lá te enchendo o saco no WhatsApp mais uma vez. Temos tá fim bom? de pandemia, eleições ano que vem, olha quanta coisa. Beleza. né? Nas próximas eleições eu vou te chamar. Virei com prazer aqui. Joel, obrigado, Joel, viu? Valeu. Valeu, obrigado aí todo mundo. É isso, Joel. Valeu, boa. Meu. Eu até cortei ali na hora, porque eu tô apertadíssimo. Não, eu já percebi, velho, já. no Eu banheiro. percebi quando você falou, quando ele clicou, quando ele falou, eu já percebi o que ele queria já. Eu já